Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, como sempre gravado no Blue Space. Se vocês têm curiosidade e projetos na cabeça aí para começar um podcast, gravação de conteúdo, estão precisando de um lugar que tem infraestrutura completa para vocês, procura a gente, o link vai estar na descrição do vídeo. Procura a gente que a gente consegue te atender com maior tranquilidade ali para conseguir trazer teu projeto para dentro de casa e fazer a sua criatividade voar. Pessoal, o episódio de hoje a gente tá com duas pessoas que têm bastante bagagem pra gente conversar. São pessoas da mesma empresa, porém de unidades diferentes, bagagens diferentes, uma voltada para negócios, outra voltada para mídia, que é mais o universo que a gente trabalha. Mas o grande objetivo disso aqui, gosto sempre de relembrar, é que a gente consiga compartilhar conhecimento. Então, inspirar vocês de alguma forma com a experiência dessas duas pessoas que estão aqui conosco. Então, os apresentadores de hoje seremos eu, Gabriel. E eu, Felipe. E ele, Felipe. E os nossos convidados são Denis e o Johnny. Tudo bom, Gabriel, Felipe? Bom dia, boa tarde, dia. boa noite, Dia, né? boa tarde, Gostei. Tem que, assim, dependendo do horário que o pessoal ouvir, né? A gente tem que Exatamente. falar para todo Fala mundo, com né? Todo mundo, exato. Exatamente. Bom, gente, apresentando um pouco dos dois, eu vou fazer aquela introduçãozinha super rápida. Não vou falar tantas coisas, porque a ideia é a gente explorar, obviamente, a bagagem deles. Mas o Denis, ele é diretor executivo de uma vertente de negócios da Infracommerce. Então, inclusive, depois eu quero explorar o que é essa vertente de negócios da Infracommerce, que chama Vertical Digital Infra. E o Johnny, ele é head de mídia da Infracommerce. E aí, assim, sei que a gente fez um pouquinho do dever de casa. A gente tem aqui dois publicitários de formação, um pela Casper, o outro pela SPM, ambos com especializações que eu também vou querer explorar, obviamente. E o Denis, com mais de 15 anos de experiência, já liderou um time de 150 pessoas, já passou em cargos importantes em diversas agências e empresas de todos os segmentos, aquisição, retenção, conversão. Você conhece tudo do funil, já tratou estratégia de tudo quanto é frente e fala um pouco pra gente como é que foi essa experiência, onde que tudo começou, cara. Eu vou te falar que eu trabalho antes do funil existir como funil, né? Assim, hoje em dia, né, com conteúdo, né, é uma história engraçada. Quando eu comecei com digital, se for para realmente falar nisso, a gente tá falando assim, todo mundo acha que digital tem 30, sei lá, 20 anos. Se você for olhar ali, 12, 15 anos no mercado atrás, meus amigos, não tinha nada. Mas é nada assim, tá bom, você tinha uma Netshoes, uma Dafit, P2W, o pessoal do Pão de Açúcar tentando fazer alguma coisa, mas se você desse um Google para tentar encontrar algum tipo de conteúdo, não existia o que tem hoje. Não existe. Não vou dizer que mudou tanta coisa, hein? Mudou porque tem muito guru por aí, tá cheio de conteúdo que o pessoal publica porque faz parte da estratégia, né? Que todo mundo vai lá e coloca da nossa tradicional Os gestores de tráfego. jornada, o gestor de tráfego, mas eu te falo assim, tinha uma das coisas assim, eu nunca me esqueço que quando eu comecei ali a trabalhar, eu trabalhava com o pessoal da Alemanha. E aí os caras falam assim, não esquece de quando você fizer mídia, né, e colocar ou qualquer postagem, não esquece de colocar parâmetro de UTM. Oi? Parâmetro de UTM? Que cato é isso, né? Assim, a gente olhava assim, que é isso, né? E os caras falam, se vira, meu irmão, era mais ou menos assim, né? Assim, não tem. Aí você vai procurar onde? No Google. Aí você coloca lá, parâmetro de UTM, em português, zero, mas era zero conteúdo. Eu fui tentar colocar em inglês, tinha um negocinho que explicava. E assim, até você entender que era algo que você colocava na URL que depois, né, o cookie, a informação ia descer, ia ser puxada para um Google Analytics da vida, para outro negócio, ralamos. 12 anos atrás, 14 anos atrás, não lembro de cabeça aqui, mas eu tô me lembrando da cena aqui para mostrar como não é tão, né, assim, não é muito recente. Sim. O negócio que a gente trabalha, né, nosso universo é muito recente. Te falo uma segunda, né, assim, quando eu fui convidado para entrar nesse universo, eu trabalhava em agências, que a gente trabalhava com digital era, Editora Abril, todo mundo, acho que vocês conhecem. Sim. Ainda é conhecida. Uhum. O digital era fazer CD-ROM, eu fazia CD-ROM. Então, eles contratavam a gente, a Editora Abril tinha aqueles colecionáveis ali, sei lá, de culinária e tudo mais. E aí você comprava na banca toda semana e no domingão vinha lá o livro impresso e as receitas no CD-ROM. Isso era o digital. Eu comecei a fazer o digital com CD-ROM. Aí depois eu evoluí pro pendrive, porque a gente fazia lá eu trabalhava na parte de conteúdo em agência, né? E a gente tinha lá a parte de relação com o investidor, que tem que fazer um livro anual lá do relatório deles. E o Banco do Brasil era nosso cliente, então em vez de fazer um negócio gigantesco, a gente colocou tudo dentro de um pendrive. Ganhamos prêmio ecológico, porque a gente deixou de
de cortar árvores e tudo mais, e viramos tecnológico. É assim que se E virou hoje tech. você perguntar pro teu filho o que que é pendrive, ele vai achar que você é um Neandertal, né? Nem sabe. Sim, que hoje isso? é tudo cloud, né? Não precisa ir tão longe, não. Vamos lá no escritório ali. É. Vamos aqui na Blue também perguntar. A turma nem sabe o que é o disquete, o É pequeno, ícone- o grande. ícone de salvar. 8 pra instalar o Windows. Tira o disquete, coloca o disquete, é tira o o disquete, ícone coloca o pra disquete. salvar o documento. Ah, isso. Não vou nem falar o meu primeiro videogame, então, aqui, pra não me sentir mais velho, que o tempo demorava ali Phantom pra, System. pra poder bem antes, amigo. Bem antes, cara. Era fita cassete ainda. Você colocava fita cassete, tinha que carregar. O pessoal que tá das antigas um dia vai entender lá. Procura no Google TK3000 que vocês vão entender, gente. E a lógica é como eu entrei nisso foi muito realmente de paraquedas. Assim, eu trabalhava com essa parte de publicidade, com marketing, não era publicitário propriamente, eu era o cara de negócios, tinha visão e eu realmente enxerguei muito potencial no universo de digital, de e-commerce, de online, que é o que tinha se chamava .com naquela época, lançando o site. Era isso que se tinha. Enxerguei muito e aí eu resolvi realmente enveredar para isso e tentar entrar nesse universo no momento que nem tinha. Quando eu entrei na Rocket, eu nem tinha entendido direito o que era a Rocket. Só depois, eu não sei se todo mundo conhece, mas a Rocket foi a maior, há 10 anos atrás, a maior incubadora de qualquer projeto digital no mundo. Os caras vão dar da Fit, Tricai, Canui, West Wing, Easy Taxi, isso só aqui, né? Daí lá fora tem, Hello Panda, tem N negócios que esses caras estão. E eles entram realmente muito agressivo. Então, é construir um business case digital do zero, tá aqui. Você tem empreendedorismo puro. Você tem esse dinheiro, faz seu business case, cara, se vira. Assim, você não vai ter mais nada além de dinheiro e a gente pressionando você para fazer o negócio dar certo. E foi muito intenso. E assim, para quem realmente participou comigo, por exemplo, um dos caras que participou comigo é um dos caras do G4. O cara tava comigo ali. O Nardon é um cara que pegou a mesma época que eu. O Dennis Wang, cara, que foi VP do Nubank, tá em outros casos. O cara trabalhou com a gente na West Wing. Vários outros desses que estão comigo. Então, foram participantes da mesma época que eu ali nesse negócio. Cada um, conseguiu realmente, de formas diferentes, aprender a evoluir num momento que a gente ralou muito. Mas muito mesmo, porque é mais desbravar mesmo. Não tinha. E não só não tinha, como além de você ter um trabalho gigantesco para participar da estruturação do negócio, você tinha que mudar o comportamento das pessoas comprarem, que era o mais difícil de todos. Eu diria que, se a gente for olhar numa vertente muito mais recente, a pandemia colaborou, porque quem nunca passou pela experiência de comprar online meio que foi forçado a fazer isso. Mas, de novo, vamos voltar 12 anos atrás, cara... Não, e ao ponto que a indústria confiança não do estava negócio. preparada, o consumidor também não estava preparado. Então não era uma coisa que alguém pensava, tinha a confiança de ir num site e comprar alguma coisa, todo mundo queria pegar na mão, queria ir lá na loja. É né? isso, nenhuma. Zero confiança, assim. Você tinha zero confiança, que você tinha uma Vertex começando, tentando fazer ali. Então você não tinha um ecossistema de ferramentas, tudo embrionário ainda. A gente usava uma tecnologia alemã proprietária dos caras. Tinha o desconhecimento total do consumidor. E aí, por exemplo, no meu caso, que eu fui ser o CMO, né, de West Wing, nome inglês. Ninguém conhece. O produto que eu vendi era de casa e decoração. Eu vou vender sofá online. E um ticket médio alto, quem vai né? comprar sofá? Ok, a gente colocou copo também. De rapidinho entendeu que devia ter os dois tipos de price point, de tipos de produtos. Não dá só ter ticket médio alto ali. Mas era um modelo diferente porque, né, era um clube de compras. Você tinha que se logar. Então você era obrigado a cadastrar. Você resolver ofertas semanais que tinham prazo de duração. Então, duravam 5 dias. Se você comprava no primeiro dia, só no quinto dia ia terminar, eu ia falar para o fornecedor reservar o produto. Reserva tanto e só depois eu vou falar quanto eu vou comprar. Então, se aparecesse alguém na loja dele física para comprar, fala assim, você não pode vender se você reservou comigo. Era muito desafio naquela época. E eu me lembro, eu peguei o telefone e liguei pro primeiro cara que comprou um sofá comigo. Perguntei, amigão, explica aí. Sou um cara do marketing, eu quero te entender, né? Então, imagina alguém fazer isso Por hoje que em que você dia. comprou? Por que você comprou? Que ideia foi essa? Assim, me explica, eu quero entender, porque isso assim, todo mundo, assim, você me falou, né, que você é de dados, vocês são de dados, isso é dado. Não é só um dashboard, isso é dado valiosíssimo, né? Pô, e o cara, eu me lembro até hoje, o cara era médico, morava em Santa Catarina, tava se mudando pro Rio, não conhecia absolutamente nada do Rio, não dava pra, a casa que ele tava era alugada, sei lá, em Santa Catarina, precisava comprar porque ele ia mudar com a família. Ele arriscou, falou assim, cara, tá tudo muito bem descrito,
as medidas, tem as fotos, eu gostei das fotos e tudo mais. Vocês estão falando que vocês me devolvem se eu não gostar e não servir. Medida serviu, vocês me entregam no prazo que eu preciso, num preço que eu quero, e no Rio de Janeiro não tem tantas opções quanto em São Paulo, que você vai em tantos shopping centers. Cara, vocês resolvem tudo pra mim, então eu vou testar. E aí você vai pegando essas informações, você vai entendendo, e aí você vai construindo a sua estratégia né, e vai aprimorando cada vez mais. Eu acho que é isso, né? Turma que tá começando ou não, sempre você vai ter que desbravar alguma coisa. Exatamente. Sempre, sim. Ah, você pode copiar e melhorar o negócio, mas você vai ter que desbravar de alguma coisa. E lá atrás a gente desbravou. Criando uma marca, fazendo, né, ajudando num hábito de compra do cara que não queria colocar o cartão de crédito, falar isso hoje é ridículo. Um Pix hoje em dia, Sim. ninguém tá mais nem aí com isso, mas você compra hoje, recebe daqui 60, 90 dias, dependendo de qual que era o produto, paga tudo ali, porque a gente nem parcelava em 10 vezes. Sim. E resolvendo toda a parte de tecnologia, assim, era uma loucura, era realmente uma loucura. E aí sim, né, como meu viés era muito do marketing, como que você faz toda essa estrutura de jornada realmente, né, assim, turma hoje chama de growth, tem um nome bonito de growth, para mim é marketing, tudo é marketing. Como você faz de uma marca do zero a conseguir realmente virar um negócio forte, onde você tem que trabalhar tanto o B2B quanto o B2C, o B2C porque é o consumidor final e o B2B é para falar pro cara que eu vou ser uma super plataforma de venda, reserva comigo o teu produto, cara, confia em mim que eu vou trazer um monte de tráfego ali no meu canal, para gerar conversão para você. Então, Exato. existiu um monte de desafios ali e foi mais, assim, só essa experiência ali foi um MBA para mim. No final das contas, isso foi muita coisa. E aí a gente realmente evolui daí isso para um monte de outras frentes. Sim. Cara, sensacional. Vou trazer um pouco a conversa agora para a parte de mídia. A gente entendeu um pouquinho do início da questão de business. Obviamente sabíamos que não tinha nada lá atrás, o tal da frase tudo era mato. E Clássico. você, cara, eu vi um pouquinho também, fazendo a lição de casa ali, que você começou com social listening, trabalhando com marketing político. Exato. Conta pra gente o que é trabalhar com marketing político, cara. Bom, assim como o Denis disse, naquela época tudo era mato. Eu entrei numa startup que basicamente ela não tinha metodologias, não tinha absolutamente nada definido. Plataformas, ferramentas, não se tinha essa troca de informação que tem hoje. Então, muito do nosso trabalho acabava sendo manual na época. Então, você entrar nas redes, você pesquisar dentro do Twitter, buscando nomes das pessoas que você estava cuidando, gerenciando a imagem, entender se as pessoas estavam falando de uma forma positiva, negativa, ruim, tabelar isso, depois montar um relatório, passar para a pessoa. Tinha muito uma questão de interpretação daquilo que a pessoa queria dizer. Isso daqui que ela está falando, ela está sendo irônica? Não tá, ela está... Então, era um trabalho muito manual, braçal, por assim dizer. E dentro dessa mesma empresa, em um determinado momento, a diretriz ela acabou mudando um pouco. Certo. A gente entendeu que para o negócio seguir adiante, a gente não podia focar somente nesse nicho. Tudo bem, época de eleição era uma coisa fantástica, mas fora desse âmbito não era tão vantajoso assim. Seria de 2 em 2 anos, levando região e 4 em 4 presidência, né? Exato, e foi quando a gente teve um reposicionamento, a agência acabou mudando de nome, a gente começou a buscar clientes também fora desse âmbito, e um dos sócios na época, que foi a pessoa que me apresentou o Google Ads. Então, ele chegou, mostrou a plataforma, falou, olha... Acabou com a sua vida. Essa daqui eu gostaria que a gente tentasse, como era uma empresa pequena, todo mundo colocou a mão na massa, eu fui entender e desde a primeira vez que eu entrei dentro do Google Ads, falei, que legal isso aqui. Pra quem tava pegando manualmente os dados de opinião no Twitter, né? Sim, aí a gente Tem dois caras de dados aqui que acham que legal, hein? Nisso a gente já tinha evoluído, já tinha descoberto o Scoop e outras plataformas para transformar o trabalho numa coisa um pouco mais profissional. Mas quando efetivamente eu descobri o Google Ads, eu falei, nossa, isso aqui é bem legal e eu acho que eu gosto disso.
Na época eu estava no segundo, terceiro semestre da faculdade, eu comecei a ter matérias voltadas para a parte de mídia e foi quando eu falei, não, foi quando eu defini, é isso daqui que eu quero seguir. E aqui, com certeza, gerações totalmente diferentes. Porque quando você fez publicidade, eu acho que mídia nem existia na sua grade, né? Cara, tinha televisão, cara. É televisão e rádio. Eu me Out lembro. of home. Ele tá falando isso aqui. Não, que out of home. Não, cara, a gente nem. Eu me lembro o cara me dando aula. Tô fazendo, assim, lá na faculdade tinha que fazer uma prova. Você tá aqui o de budget, você precisa. Assim, tinha papel impresso. Tinha lá, que era aqueles caras mandavam, né? Os anunciantes mandavam ali, daí você tinha que ver lá target, valor, quantas vezes você queria fazer de anúncios, spot, essas coisas. Aí o professor pegava e ia vender depois, tá ligado? Com proposta de trabalho. Era muito mais matemática, assim, uma matemática que segue, né? Bastante pela lógica da mídia moderna, hoje em dia na mídia digital ali, mas uma matemática muito mais crua ali, uma regra de 3 ali. Total. E aí, então, entrou com o Google Ads na sua vida e dentro dessa primeira agência que você estava, vocês já pegaram projetos digitais para fazer a parte de, vamos dizer, entre aspas, performance, que talvez na época nem se chamava performance. Sim, exato. Eu, sendo muito sincero, não me recordo quais foram meus primeiros clientes, assim, na parte do Google Ads. Mas por ser uma agência pequena, a gente acabava fazendo de tudo. Então eu atuava tanto na parte, continuei com a parte de social listening, continuei com a parte de mídia, trabalhava bastante com a parte de planejamento também. E foi interessante porque, por ter o contato com diversas áreas, diversas frentes, por mais que elas se interliguem de alguma forma, eu consegui entender aquilo que eu tinha mais afinidade e com que eu gostaria de fato seguir. Sempre tentei pautar muito meu trabalho na base de dados, de informação, independentemente se era com a parte de social listening, se era com a parte de mídia. Melhor forma de defender seu peixe, né? Exato. Dado... O que ele falou pra mim é muito importante, né? Assim, de novo, acho que é legal a gente falar pra quem estiver ouvindo experimente. Assim, a gente, de novo, acho que o excesso de conteúdo que tem hoje, o pessoal cada vez tem mais preguiça. Eu vejo pelo meu filho, né? Assim, acho que é muita tela, você deixa nesse sentido, o conteúdo fácil, e ao você ter um conteúdo fácil, então você não vai nem na profundidade. Se você vai para uma inteligência artificial hoje em dia, você vai no chat GPT ali, você pergunta qualquer coisa, o negócio te responde se está certo ou errado, a pessoa não vai nem averiguar, né? Só você vê no LinkedIn hoje em dia, o pessoal vai lá, se vocês até outro dia comentei isso, fiz lá um post disso, falei assim, cara, impressionante. Quantidade de, assim, você olha ali a quantidade de gente está postando, é nítido que isso aqui é o chat GPT, que é um Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas não... Mudam um pouco as palavras no padrão da forma de dizer, né? Exato, e assim, a pessoa não perde nem tempo, assim, pra reler o que o negócio sai, pra ir lá só porque eu quero publicar, eu quero ganhar o like. Mas mais do que isso, né, a questão que o Johnny falou a experiência em várias frentes ajudam você a, escolher aquilo que você vai ter a melhor afinidade dentro desse universo de digital. 2, a entender melhor, a conseguir construir um racional e um poder de argumentação que é fundamental, gente. Total. Isso para mim é o fundamental e é onde que eu vejo, assim, na minha cadeira, quando eu sento com um cliente, com meus colaboradores ou com pessoas de outras áreas das empresas ali, é onde eu sinto a maior carência, assim, hoje em dia ainda. É a falta da galera conseguir construir uma história, um raciocínio claro para poder argumentar. Sim. Tava falando com ele que a gente teve uma reunião bem importante na sexta-feira passada com um cliente grande e eu, né, eu chamei a atenção do Johnny, ele fazendo ali, e ele concordou na hora, né? Assim, me apresenta, eu falei assim, vamos lá, a gente tem que se testar ali, né? Me explica ali para eu tentar ver se entendi o recado que você quer passar ou não, do que você está trazendo do ponto de vista de mídia, porque o cliente está criticando a mídia. E eu falo assim, putz, mas essa história não tá forte o suficiente para convencer o outro lado de tudo aquilo que você fez. E fez coisa pra caramba. Vamos construir melhor essa história? Sim. Não é só, né? O dado é extremamente importante, mas usa o dado a seu favor, né? Tem ali livros hoje em dia que falam de storytelling de dados. Ia falar isso agora. Como usar o storytelling para os dados ali, assim. Eu sinto muito essa falta, que isso aqui é só um exemplo. Mas no meu dia a dia eu falo com executivos que estão no lado de cliente que eles não têm a menor ideia também. Sim. Então, assim, o que o Johnny falou para mim é muito importante. Assim, o fato de você ter sentado em cadeiras, em frentes diferentes,
é isso que vai ajudar você a conseguir construir essa história. E Total. vocês dois têm essa bagagem, né? Desculpa, pode ir. Ah, não, eu só ia comentar que com o ChatGPT, as novas inteligências artificiais, eu imagino e já tenho percebido por algumas histórias que eu vejo que vai ficar muito mais comum o pessoal só jogar para o chat uma função, falar me faz isso, aceitar o que vem e não ter a certeza de que tá acontecendo aquilo de verdade. Eu não sei para que time vocês torcem, mas eu fui fazer uma brincadeira com o ChatGPT, eu perguntei se o Palmeiras tinha Mundial. E aí ele falou que sim, por causa de 1951, não sei o quê. E aí eu perguntei, então o Bangu tem Mundial? Porque tem um título de 60 lá, enfim, que eles ganharam até do Barcelona. E aí ele começou a travar nele mesmo. Não, eu havia afirmado anteriormente e tal, tipo, e foi na segunda pergunta, não foi uma coisa que eu fiquei enchendo o saco dele. E isso pensando num assunto que eu tava fazendo uma brincadeira. Imagina alguém que vai pegar um negócio sério de trabalho e coloca lá e fala, então é isso, e coloca pra rodar. Eu imagino que isso vai diferenciar muito o mercado daqui pra frente de quem sabe usar esse tipo de coisa corretamente e de quem só joga pra fazer por ele. Então, eu acho que você chegou no ponto do momento, né? A gente tá num momento de mercado. Eu já passei pela onda que está acontecendo no Brasil também há vários anos atrás, nessas ondas de demissões em massa de várias empresas de tecnologia, porque contratam demais. Dinheiro não tá vendo rentabilidade, infelizmente precisa acontecer isso. Você infla para conseguir começar um projeto e dar Precisa acelerar, rapidez né? para ele Precisa sair, tentar depois que ele acelerar, sai e cara, tá daí, estável, putz. você tem um monte de pessoa, entre aspas, ociosa, né? Ociosos. Né? 2, pessoas novas ganhando muito. A gente perdeu, né, um profissional ali bom, mas que ficou nem um ano conosco, saiu para ganhar o dobro, ou, sei lá, 50% a mais, não durou 2 meses no outro lugar. Cansou e tudo mais, e assim, pô, eu quero que todo mundo ganhe mais, mas você precisa ter tempo de experiência. De novo, você tem que passar pelas frentes para poder argumentar. E aí a lógica, né, do que você está trazendo, dessa coisa do chat GPT e tudo mais, eu acho que esse vai ser um grande divisor de águas, porque, assim, quando não tinha gente no mercado, vamos falar, metade do ano passado, de 2022, quando começou até esse cenário, né, que os fundos de venture capital, os investidores começaram a olhar para a linha de rentabilidade, não mais para a linha de growth, mudou todo esse esquema. Pô, não tinha gente no mercado. Então, vamos estudar isso, vamos fazer um curso e ponto final, eu já aprendi tudo. Não, cadê a profundidade? Não tem gente, assim, e o problema é que isso não é só analista. O analista, o cara sai, né, de ser estagiário e já vira analista depois de 6 meses numa outra empresa. O analista, depois de 6 meses, já virou um gerente numa outra empresa. Como essas pessoas vão ensinar? Não vão. Elas não foram ensinadas, elas elas não foram receberam uma ensinadas, oportunidade que na exato, cabeça dela ela estava elas pronta. conhecem aquela metodologia, elas conhecem aquilo, ponto. Ao fazer isso, você vai distinguir realmente, você vai começar a entender, pô, você pode até numa entrevista passar e conseguir, mas depois de um tempo o gestor ali vai ficar um pouco mais esperto e vai conseguir entender porque o resultado não virá. Ele vai ver que não tem profundidade, né? Se você não tem profundidade, se você não passou por outras experiências, ou se você vai colocar no chat GPT ou em qualquer um desses lugares, cria aí uma estratégia para mim, o chat GPT, beleza, vai ter coisas interessantes ali, porque, né, é uma inteligência artificial, com mais conteúdo que você vai colocar ali, as coisas vão acontecer. Mas você não vai conseguir ter a estratégia para o teu negócio. O feeling da pessoa. O teu modelo de negócio, os modelos de negócios não são iguais. Não adianta você falar que e-commerce vão fazer exatamente a mesma coisa. E-commerce de um produto de ticket médio de R$2.000 é diferente de um e-commerce de um ticket médio de R$5. O Johnny tem esse desafio. O Johnny tem que fazer a parte, né, de aquisição e eventualmente de conversão, tanto de produto de R$25 de ticket médio quanto de R$2.000. Sim, de produto que é menino, homem, que consome muito mais do que menina ou senhoras de 60, 70 anos. Você não vai vender uma fralda geriátrica da mesma forma que você vende, sei lá, um videogame. E a turma vai usar a mesma estratégia, porque é isso que eles olham, porque é isso que o gestor de tráfego eventualmente fala, que está certo, Ele gente. cria uma metodologia que deu certo numa frente, ele vai começar a aplicar isso em todas e aí tentar montar uma O Johnny conhece, o Johnny foi gestor de tráfego, conhece, assim, também não vou criticar isso, conhece, assim, a questão é que não tem
todo o resto que precisa nesse nosso Exato. universo. A gente precisa. O desafio do Johnny acaba sendo muito esse, né? Ele precisa falar mais, mas o desafio dele é... Quando chega a mídia, eu falo assim, cara, a mídia eu chamo, a palavra que eu falo assim é, a mídia é o detrator do meu negócio. Porque não tem uma barreira de saída. Se o cara, assim, se o Johnny, né, a princípio, pelo que o cliente olhar, não performar, o cara vai obrigado, tchau, vai embora. E eu deixo o cara ir embora. Porque um cara que tá olhando só pra esse universo dessa forma não é o cara que eu quero ter como cliente. Uhum. E aí é onde o Johnny usa toda a estratégia, o conhecimento dele, desta parte de mídia, e pelo fato dele já ter passado pelas outras frentes, para argumentar de uma forma muito mais concreta com o cara e falar, meu amigão, Veja bem. veja bem. Sim, né? Exemplo, eu sem abrir o nome do cliente, mas vamos lá, você pode falar melhor do... Fala aí, Johnny, fala lá de o que você trouxe de informações lá de sexta-feira do cliente ali, quando você fez a análise ali, que você mostrou ali. Assim, o cliente tinha investido de um ano para o outro, quanto o cara tinha deixado de investir? Basicamente, o que a gente Em fez porcentagem. em 6 meses de atuação, a gente teve um corte no budget de 55%. A gente conseguiu mais do que dobrar o CPA, mais do que dobrar o ROAS, diminuir pela metade o CPA. E, basicamente, quando a gente fez essa defesa, mostrou esses dados para o cliente, na hora o tom dele de argumentação ele acabou mudando. Putz, está muito baixo, está muito baixo, está muito baixo. Quando a gente mostrou, eu falei, eu concordo com você. A gente está alinhado no discurso. A gente está buscando exatamente a mesma coisa, só que eu ainda não tive tempo para trabalhar, para chegar naquilo que é necessário. Nesse pouco tempo que a gente trabalhou, olha o que a gente fez. E aí virou de uma reunião de cobranças para uma reunião de vou alinhar internamente o que a gente pode entender aqui como marca, o que a gente pode melhorar. Se é uma questão de precificação, de entrega, de comportamento do consumidor, enfim, qualquer coisa relacionada. Até não é uma marca nacional, não é uma marca, não era uma reunião aqui com o pessoal do Brasil, inclusive. E aí também tem essa questão de barreira, do entendimento do consumidor daquele país, como que ele consome. Era uma marca teoricamente nova, que atua em algumas frentes específicas. Então tem todo esse trabalho. Ainda mais quando não há um controle de preço efetivo, que é uma das coisas que a gente vê muito hoje em dia. Grandes players que não fazem esse controle. E aí eles acabam perdendo para eles mesmos. Então, no marketplace eles estão com um preço totalmente diferente. Já tive casos, por exemplo, Black Friday com um desses grandes sites. E era um revendedor da marca que a gente trabalhava. E simplesmente, por mais que eles soubessem que comercialmente eles não podiam fazer isso, na Black Friday eles praticamente baixaram assim, 50% o preço. E não era uma coisa que que não era uma coisa que tinha sido acordada entre a marca e o marketplace. Só que eles simplesmente fizeram para tudo bem, aproveitar. daqui a pouco a gente ajusta. E depois da esse é Black o ponto. Friday eles ajustaram. Realmente eles ajustaram depois da Black Friday. Mas eles venderam basicamente tudo que era necessário nesse período. Eu acho que entra muito no ponto de necessidade de educar clientes em determinada forma, porque atuando como retargeting, por exemplo, a gente está ali no fundo do funil e é onde a gente tem a possibilidade de atuar. Mas a gente também pode atuar no sentido de, a gente está vendo aqui que seu tráfego está caindo há 8 meses. Você está querendo aumentar o nosso budget para focar no retargeting e tal, e não vai ser uma coisa que vai ser benéfica para vocês. Não faça isso, não nos dê dinheiro, coloque o dinheiro no topo de funil, no meio ali e tal, para você retomar isso e a gente conseguir colher lá na frente. Então é uma coisa que, mesmo não estando atuando de fato no resto do funil, como atendimento, o ideal é você ajudar a guiar o cliente nesse sentido. Que eu indico muitas vezes. Eu falo, eu não preciso de mais dinheiro. Pega o dinheiro que você tem destinado para minha frente
e investe em alguma outra coisa que você não tem. Porque Na experiência, né? Em ajudar a experiência do cara que vai Exato. comprar. Exato. Putz, olha, você não tem um trabalho eficiente na frente de SEO, eu já sou responsável por uma parcela muito grande de vendas no seu site, isso a longo prazo não vai ser saudável. Tira um pouco da minha frente, investe melhorias de página, investe em conteúdo qualificado, investe na frente de SEO, investe num time qualificado de CRM. Então, eu faço muitas dessas indicações porque existem muitos clientes que têm uma visão de que ele vai simplesmente jogar um caminhão de dinheiro na frente de mídia E vai virar mais e dinheiro. vai virar mais dinheiro, e não é bem assim que Eu- as coisas funcionam. Eu acho que é onde vocês têm um papel importante. Se vocês também estão falando disso, né? O que eu enxergo? O mercado continua assim, o mercado ainda é muito imaturo. As pessoas, principalmente. Então, a gente tem que ficar confrontando o tempo inteiro esse excesso de conteúdo de gente que talvez nunca nem sentou na cadeira que nós quatro que estamos aqui conversando já sentamos. Tem gente que provavelmente tem muito mais experiência que nós quatro juntos e tá tudo certo, mas pelo menos vamos falar das nossas experiências. Eu não vou falar de algo que eu nunca tive experiência. Eu não vou falar de algo que eu só li em livro. Só que eu tenho esse discernimento por ter 15 anos de experiência de saber, beleza, entendi quem é esse cara, deixa eu entender quem é esse cara. Legal, o cara é um professor de faculdade. Ótimo, bacana. Uma coisa é o que se aprende na faculdade, mas no mundo prático já fez? Não, então vamos tentar ver só um outro lado da história. Exatamente. E eu sinto muita falta disso no mercado, assim, a gente vai em eventos, né, eu vou nos eventos, é o mais do mesmo, assim, Sempre. tem poucas pessoas que têm eventualmente ali uma coragem de virar e falar realmente não funciona. Esse drive do Johnny, cara, assim, é muito alinhado com o que eu penso, eu não vou pegar o seu dinheiro porque simplesmente tem o budget, que é o oposto que muitos caras fazem aí. Se tá certo ou tá errado, não sou eu que vou, assim, eu tenho meu juízo de valor, não é como eu faço, não vou falar se tá certo ou errado. Eu gosto de parceria de longo prazo, assim, na acepção da palavra, eu gosto Sim, que isso sim. aconteça. Sim. Eu não gosto de, assim, o meu comercial não vai lá e vai vender um negócio que depois de 6 meses fazem. E aí não cumprem, eu não deixo isso acontecer. Toda vez que vem um negócio ali que vem torto pra gente, né? Primeiro exercício que eu faço deixa eu ver o business case aqui. Vamos ver aqui o business plan foi desenhado ali pelo cara do comercial, pelo cliente, pra gente olhar os números aqui. E a gente traz pra dentro, Johnny faz com o time dele, o próprio Johnny faz também o universo de pesquisa do lado dele, função das ferramentas, né? Exato. Google, etc, que a gente tem à disposição. E fala assim, cara, o teu número não existe, né? Assim, você tá colocando uma taxa de conversão que é, sei lá, 4 vezes maior. Você nunca teve essa taxa de conversão, teve ticket médio. O que você vai fazer pro seu ticket médio mudar, né? Para isso aí que você tá falando e tudo mais. Ou quanto que você vai investir ali para dar uma olhada, né? Qual é o custo do clique para entender se faz sentido isso aqui? Ah, você tá me falando que você vai investir 10 mil reais, o teu custo do clique custa R$1, o teu produto numa média. E aí eu preciso de 100 mil visitas, mas eu vou gerar 10 mil visitas. Fala assim, meu amigo, eu não preciso de 10 mil reais, eu preciso de 100 mil reais. Você tem? Não. Então o número não vai acontecer. Nem começa. Porque a turma vai lá e promete. Então, Exatamente. esse é o problema. tipo de coisa que no mercado, vocês estão aqui junto com a gente, outros, para a gente combater, porque não é difícil, mas é trabalhoso. Exato. E precisa, de novo, ter estratégia. Precisa ter sentado em várias frentes ali para conseguir argumentar e explicar o porquê. Cara, por que vai assim? Você depende, cara. Peguei outro dia um cliente, a gente pegou um cliente ali, 80% da receita, né, do cara vem de mídia paga. Não é saudável. Aí eu fui, assim, e não era nosso cliente do ponto de vista de digital, era da Infracommerce do ponto de vista de operação, logística. E aí o pessoal da operação e logística que pediu o nosso, né, putz, vocês podem dar uma analisada para tentar, né, falar, porque os caras têm, não sei se era time interno, se era outros parceiros ali, mas para tentar criticar construtivamente o que os caras talvez poderiam fazer alternativas. E a gente trouxe isso aqui na lata, né, falei assim, gente, vocês estão 3 anos com 80% da receita vindo de mídia paga, tá bem errado o que vocês estão fazendo. Total. Tá bem errado, não é possível que você como gestor aí desse negócio tá confortável com isso. Você tá confortável com isso? Não, não tô. Poxa, e você nunca pensou O realmente que vai fazer pra parar, mudar, né? parar e mudar? Assim, mas aí que é o círculo vicioso, porque daí chega lá e todo mundo fala algumas coisas que você acredita, mas não vê. Pô, passou um ano. Aí troca de parceiro, mais um ano e tudo mais.
E para mim, esse é o lado ruim da imaturidade do nosso mercado. Total. Se a gente tivesse mais gente que subisse a régua, que de novo, voltando para a questão das demissões em massa, talvez agora é o momento. Porque os bons vão ficar. Os bons não tem que ficar preocupados. Se eles forem demitidos, eles vão se recolocar Rapidamente eles estão de tranquilamente. volta. Exato. Os que estão preocupados são as pessoas que realmente não querem Não se tem esforçar. profundidade. E não tem a profundidade. Esse E o isso é ponto. uma situação que, por exemplo, faz muito sentido por todo o assunto que a gente está conversando. Porque lá atrás, um pouco mais cedo, você comentou sobre, por exemplo, o tal do storytelling. Se a gente vê esse comportamento geral dentro das empresas de pessoas imaturas ocuparem cargos que muitas vezes são além do que ela pode, corrobora o fato de, na hora de você chegar numa reunião, coloca uma pessoa dessa para resolver um problema, o cara trava. Porque ele nunca viveu aquilo, ele não tem experiência ou bagagem suficiente para olhar para aquilo e falar, ah, esse é o caminho. E isso a gente enfrenta muito como o próprio exemplo que o Fê deu. A gente atua com venda. Então eu sou cobrado porque se não tá vendendo, a culpa é Exato. minha. Colega, O calma Johnny aqui. também. O Johnny também. Você também, O obviamente. Johnny Até também. porque você coloca a gente para te ajudar a É bater isso aí. as suas metas. Então, o ponto é, a gente como sendo a parte final do cara, ele sempre vai bater na gente. Porque ele acha que é exatamente o que você falou agora há pouco. Ah, eu vou colocar um caminhão de dinheiro aqui e esse caminhão de dinheiro tem que virar uma montanha de dinheiro. E não funciona desse jeito. Tem trilhões de estratégias. Você mesmo falou na sua bio. Aquisição, retenção, conversão. Antes de chegar na conversão, você tem aquisição e retenção. Você está fazendo isso direito? Se você não está fazendo isso direito, não tem gente entrando no teu site, você não está nutrindo teus leads de uma forma boa, não adianta você bater na conversão. Porque não adianta. Você vai gastar mais dinheiro, teu CAC aumenta e não necessariamente vira venda para você. Te falo um negócio, cara. Isso chama-se experiência. É, justamente. O que é a grande vantagem de uma infra-commerce, por exemplo? A infra-commerce é um full commerce. Então, o que significa isso? A infra-commerce faz de ponta a ponta o negócio dos nossos clientes. O que é de ponta a ponta? A gente tem o centro de distribuição. A gente não compra o produto. É uma filial ou modelo de compra e venda, mas o estoque está com a gente. Uhum. O saque está com a gente. A tecnologia está com a gente. O A RP logística tá inteira com a também é nós. de vocês. Toda a logística está com a gente, e obviamente com parceiros. A gente não tem frota própria Sim. e tudo mais, mas a gente escolhe e a gente gerencia isso. Experiência. Porque quando o time de aquisição, o time de retenção, junto com a parte comercial, que é o calendário sazonal, com as ações comerciais, a gente discute para ver se faz sentido, a gente aplica o investimento que tem na prática para trazer o cara para dentro do site, garantindo uma melhor experiência. E a experiência, né? Então, de novo, para quem está escutando e quer fazer muito dinheiro ou pouco dinheiro, você pode começar com zero. A experiência começa com um bom cadastro de produto. Pô, Como você mesmo falou do cara, do seu médico que É comprou isso. o sofá. Tem a medida que eu quero, a descrição tá Exato. boa, a foto tá boa, vou comprar o exato, eu produto. comprei fui comprar na pandemia um fone de ouvido que eu precisava para fazer meus calls ali com as crianças em casa, a prova de som. O cara da mídia fez um baita trabalho, eu encontrava tudo ali, tudo aquilo que eu colocava, perfeito. Então assim, pô, o cara fez direito. Uhum. Eu comprei depois do meu 10º clique em mídia, não no meu primeiro. Por quê? Exato. Porque eu queria um fone de ouvido que isolasse o som, a prova de som. Eu queria ter esta palavra na descrição. Aí os caras colocam um monte de característica, neodímio, impedância. Eu me lembro disso porque eu falo isso várias vezes. Eu tinha que dar um Google para entender o que era isso. Não é isso que eu quero. Daí assim, o primeiro lugar que eu encontrei uma descrição que falava o benefício e não só a característica, acabou, matou. Assim, levou meu dinheiro. O CPC, assim, o cara da mídia é o cara que vai ter, né? O cara que não vai tomar porrada. Tá errado esse tipo de pensamento para o cara da mídia. Fazer a descrição do produto é de graça. Qualquer um. O e-commerce, o e-negócio, ou coisas gigantescas podem fazer. E se vocês olharem, naveguem ali, continua com a mesma regra hoje em dia. Sim. Tem gente que faz muito bem, mas a grande maioria continua errando. Isso começa a experiência. E aí é injusto chegar no cara da mídia e falar, pô, você não tá funcionando, vou trocar você porque você é ruim. Uhum. Pô, mas, cara, não tem, assim, você não fala nada. Assim, quer outro exemplo? Calça, eu tenho filho, toda semana meu filho cresce. Eu quero uma calça que aguente o futebol do cara, né? Assim, vou pagar R$300 numa calça? Claro que não, cara. Eu quero, assim, uma descrição, uma calça que aguente. Obviamente, aí os caras do storytelling vai melhorar ali, o cara do Sim. copy vai melhorar, mas eu quero uma calça que aguente, o cara se jogar futebol e se arrebentar todo. Não tem. Você vai ler lá, tá lá, tipo de fibra, sei lá o que lá, um monte de coisas ali, nada a ver, menos aquilo que eu quero saber. Quanto as indústrias, o varejo entender que isso é extremamente importante para a experiência,
É ótimo. Não deu certo, o tamanho não funcionou, ou não tem a grade, ou, putz, comprei, o cara da mídia de novo, foi lá, fez, comprou, mas não serviu, a experiência continua, porque daí você tem que devolver direito e ter uma super experiência, porque quando o cara da aquisição, da conversão, da retenção for de novo ir para cima desse cara, putz, se não tiver uma conexão dos dados, se não tiver uma boa experiência, esquece, já perdeu o cara. Já perdeu. Se no lado infra-commerce, né, algo que a gente tenta fazer ali sempre melhorando, mas se a gente sabe que o cara teve uma super experiência ruim, tira. Tira da segmentação que o cara tem. Por que eu vou gastar dinheiro com esse cara nesse momento que o cara tá puto da vida? Total. É fácil fazer isso? Não, não é. E o mercado de moda ele é um mercado muito delicado. Eu falo por experiência própria. Mas é tudo, não é só moda, tá, Gabriel? Acho que é tudo. Se você tem uma péssima experiência, eu tive negócio de moda também, mas se você tem uma experiência, nada você vai comprar. Você não compra mais nada, né? Assim, Justo. às vezes você fica lá refém do negócio. Você vai pro iFood, pro Rappi, o cara, assim, quem nunca teve ali a comida que, né, não chegou porque o cara levou. Mas você vai fazer o quê? Assim, você compra ali simplesmente porque você precisa, não tem opção. Você não quer ir pro restaurante, não tem E a culpa não é nem do próprio iFood, E não né? é, Às vezes mas- o próprio entregador que sumiu com o teu pedido. Mas é experiência. Então Mas você é já- experiência é experiência. de onde você Você tava. fica lá com ranço. Então talvez você não vai querer comprar por um tempo. Você não vai mais Exato. comprar neste restaurante, Exato. porque, né? Ou você fala mal do negócio. Passagem aérea, então serve para absolutamente tudo. O que a gente tenta falar muito na questão da jornada, que o papo começou, é falar assim, a jornada depende muito da experiência. Exato. Já muda, né? Hoje em dia já tem gente falando de jornada, já tem gente falando da jornada que é uma ampulheta, já tem gente falando que são viral loops, né? Então, que, assim, a modalidade você enxerga como você quiser e depende do seu tipo de negócio. Total. Né? Então, assim, a experiência tem que ser a primeira coisa que tem que ser cumprida, que é onde a mídia do nosso lado, né, para usar inclusive o remarketing da vida, imagina, a gente vai lá, cara, deu uma péssima experiência, coloca um remarketing, fica lá, O propaganda cara vem dos do banner de algo que ele tá puto. É isso, cara, é isso. E você fala assim, de manhã cedo, todo dia eu leio o jornal ali, cara, eu sou impactado todo santo dia, cara, pela mesma propaganda, um remarketing insistente, chato pra caramba, e os caras tão torrando dinheiro, uma dessas marcas chinesas aí, que eu não vou falar qual lá, mas torrando dinheiro porque tem budget absurdo, mas os caras não sabem o ranço que você tá fazendo ao te entupir da mesma propaganda ali por tempo 30 inteiro. segundos, que você não pode passar ali, tem que esperar os 30 segundos ali do negócio, e ali a mesma propaganda, e é a mesma propaganda, sabe? Né? Continuam fazendo errado. Não, tem algumas marcas que investem no humor pra fazer converter. E aí eu vi um vídeo uma vez de uma marca que eu achei engraçado, e aí começou a aparecer inúmeras vezes. O que eles devem ter gastado de mídia comigo foi tipo $1.500, assim, só vai, compra esse negócio, eu nunca compraria. Nada da minha navegação na internet indica que eu compraria um produto daquele. E o interessante é que volta pro dado que a gente estava falando de tal de BI. O quão os dados podem ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores e que muitas vezes eles não estão vendo essa frente porque tem o dinheiro em abundância e o dinheiro em abundância é vamos queimar. E aí, muitas vezes, enxergo eu que acaba caindo também na mão de profissionais do nosso mercado que não necessariamente estão olhando para o resultado que aquilo vai trazer, mas sim para a grana que uma grande marca que tem dinheiro em abundância está colocando. Então é muito melhor do que, pô, eu mostrei o banner 5 vezes pro Denis, 12 vezes pro Johnny. Nenhum dos dois clicou, cara, deixa eu ver se esse público tá correto. Vamos fazer uma acurácia dos dados aqui para poder mudar essa vertente, tentar chegar no público correto. Mas não, tem dinheiro? Cara, deixa imprimir mesmo. E eu escuto muitas vezes clientes falarem isso. Tem dinheiro? Deixa imprimir mesmo. E eu, particularmente, até dentro da própria Blue, é uma coisa que a gente toma muito cuidado. Porque quando a gente fala de retargeting, a gente tá dando experiência do cliente do meu cliente. Então, assim, o que é muito importante de frisar, e é uma coisa que eu também repito constantemente, eu não só trago venda para o meu cliente, eu fidelizo um cliente para ele. Porque o cara tentou comprar uma vez ou foi pro site e não comprou naquele momento, eu não posso ficar enchendo o saco dele com banner. O cara vai ver banner o tempo todo, não necessariamente vai ser positivo. Vai falar, caramba, eu pensei em comprar isso, mas agora já tá me incomodando, não quero mais saber. Vai pro concorrente e vai fazer outra coisa. É muito importante você analisar esses dados para estar presente para a pessoa quando a pessoa te quer. E isso é uma coisa que ninguém faz. Ninguém faz, cara. A gente tenta lá, a gente tem uma frase que a gente usa que é tentar usar o dado de uma forma criativa. Exatamente. Assim, falta.
O Johnny e o time de mídia que o Johnny gerencia tem esse desafio. E sai, cai. Quando faz os negócios, né? Assim, quando você para, você tem que sair ali da rotina que não é fácil, não é trivial. Mas aí quando você sai, você para, pensa e olha, pô, são os negócios muito legais. Sim, E total. podem ser replicados para outros negócios. Então, ainda mais assim, pensa assim, o Johnny de manhã cedo tá falando de pneu, à tarde tá falando de time de futebol. Aí tá falando de produto, né, de mercado, e depois tá falando de produto premium, né, de decoração ou de joia, assim. A gente tem esses tipos de clientes que daí ele tem esse desafio de ficar olhando assim e tem que fazer o shift. Tem que fazer, cara. Mas, putz, por que essa estratégia que a gente fez aqui, no, sei lá, na marca de pneu, não vai funcionar aqui para esse produto aqui de um ticket médio baixo? Não sei. Testa rápido. É inteligente, não é? Beleza, assim, você sai só lá daquela automação básica de uma Pmax da vida, assim, puxa, como é que você constrói, né, todo esse raciocínio? É aí que você vai ter uma história boa para contar pro cara mais de novo. Vamos voltar pro começo. Só consegue fazer e pensar disso não só quem lê o livro, quem vivenciou. E isso falta pra gente. De novo, eu insisto, isso falta. A turma tá aprendendo agora. Exato. Ideias ótimas estão surgindo. Não tô falando que o Denis tá falando, só gente com experiência pode pilotar os negócios. Nada a ver. Não é isso. Tô falando que isso ajuda e muito a você ter outras ideias. Mas vocês mesmos falaram mais cedo, experimente. Experimente. Você constrói experiência como? Testando. Não tem outra forma. Experienciando. Exatamente. E objetivos claros, né? Assim, acho que a turma pensa lá, começa a fazer, assim, modo professor, eu dou aula também disso, né? De planejamento de KPI, bota objetivo. Assim, você não precisa colocar objetivos absurdos, né? Assim, quando a gente... 31 de dezembro, o pessoal vai pular 7 ondinhas, o que a turma pede? Eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero emagrecer. Fala assim, meu amigo, isso não é assim que você colocou aí o objetivo, mas o objetivo você tem que ser muito mais amplo, né? Então, beleza. Você vai emagrecer, cara? Então você vai emagrecer porque você vai parar de ir no, sei lá, no fast food 3 vezes por semana e eu vou começar a fazer ginástica pelo menos uma vez por semana. Aí é um objetivo muito mais alcançável. E aí você coloca, você quer ler mais? Então você vai falar assim, pô, eu vou ler um livro por mês, sendo que eu vou ler todo dia 10 páginas, né? E é isso que vai fazer você conseguir chegar no teu número. Eu quero vender 5 vezes mais do que eu vendi no ano passado. Isso não é um objetivo, né? Assim, você tem que tentar ser cada vez mais claro. Desafios tem. Então, melhore aí esse o seu objetivo. Eu quero vender 5 vezes mais, porque eu vou fazer um trabalho impecável, como o Johnny trouxe, sei lá, de orgânico, de SEO, que vai me ajudar a trazer um tráfego qualificado, que a gente sabe que converte mais. Então você começa a melhorar seu objetivo e aí você começa a traçar a sua estratégia, seus indicadores daquilo que você vai monitorar, porque daí você consegue priorizar e dentro da prioridade testar. Exatamente. E você consegue ter clareza daquilo que tá dando certo e tá dando errado. Porque se você tem só um objetivo abrangente, para você chegar nesse objetivo, você tem N caminhos. Só que se você entende que o seu objetivo é claro, vender 5 vezes mais, só que você sabe que na sua operação você tem N vertentes, você tem que atacar uma. Então você monta um business plan, como você mesmo já usou esse termo, que é o como você vai atacar e o que você vai atacar. E você tem que se permitir entender o que você vai fazer e o tempo que você tem para colher resultado disso e saber que se deu certo ou não, você tem outros caminhos para atacar também. Então você tem que ter clareza nessa questão do planejamento, porque de fato, se a gente for olhar, é até a base do que a maior parte dos brasileiros fazem. Qual que é o seu objetivo? Eu quero emagrecer. Beleza, mas o que você tem que fazer? Eu quero emagrecer. Tá, colega, vira a página. É cultural. É cultural, exatamente. Então, as pessoas querem, mas não sabem como. E o como é difícil porque você tem que pensar. E ninguém quer pensar pra resolver. Também falta diagnóstico. Tipo, no sentido de... eu quero, por exemplo, escalar meu site. E aí você não estuda nada do que aconteceu até então no seu site. Você não estuda métrica, você não estuda navegabilidade, você não estuda, tipo, qual página te deu um bounce rate maior. E aí pode entrar muito nisso de, por exemplo, não tem a descrição, o cara não tá querendo comprar por isso, e aí tá caindo, o cara vai reclamar com a mídia, sendo que, tipo, se ele tivesse feito um estudo direcionado, ele poderia chegar na página que tá com o bounce rate, tipo, por que isso tá acontecendo, e, na verdade, não, ele só quer emagrecer.
Sabe o que é o louco de tudo isso? Eu falo pro Johnny o seguinte, o analista de mídia, né, ele fica bravo comigo, né? E fica bravo com o time ali. A gente tem um time que tem uma estrutura que chama Business Strategy. É uma camada lá que tá linha de frente com o cliente, tomando as pancadas ali e que cobra também os times internos. Aí o que o Johnny vira e mexe me fala? Pô, eu como cara, em função disso que você tá trazendo, eu sou o cara da mídia. A gente tá olhando pra mídia. Aí quando eu faço isso, eu sou o cara que tô analisando o e-commerce. Eu deixo de ser um analista de um canal. O fato de eu ter que me defender, né, Johnny? Assim, o fato da mídia ter que se defender te força a você fazer uma análise de todo o canal. Exatamente. De todos. O que tá completamente errado. Não é o cara da mídia. O cara da mídia tem que otimizar a mídia. Exato. Tem que pensar como é que eu assim, se o objetivo é aquisição, cara, como é que eu trago mais gente na aquisição? Se o objetivo Quais é as estratégias conversão, que eu tenho para esse com isso. objetivo E X? não uma questão de defender por que o trabalho da mídia tá dando certo, né? É isso que você perde muito tempo, né, cara? Exatamente. E perco muito tempo e, às vezes, muito pela questão também do cliente não ter a visão clara daquilo que ele precisa. Isso ocorre bastante. Muito por conta das camadas internas. Então, o gerente ele é cobrado pelo volume de receita. Ok, mas o diretor desse gerente ele está olhando a margem do negócio. Então, a gente faz uma reunião com o gerente ele tem um direcionamento de, basicamente, vamos forçar, vamos vender, vamos isso, vamos aquilo. E aí, não, estamos com um problema, nosso diretor quer fazer uma reunião para entender por que os resultados não estão vindo. E aí, quando a gente faz essa reunião, aí ele reclama da margem. Aí eu falo, mas conversando anteriormente com vocês falaram, eu preciso de volume. Não, eu preciso de margem. Se agora a gente precisa reestruturar nossa estratégia voltada para essa frente de garantir o máximo de margem dentro de um volume e a gente vai equilibrando isso, quanto você precisa de ter de margem e qual seria o volume mínimo que a gente precisa alcançar. E a gente vai balanceando isso. Uhum. Então, muitas vezes existe também essa falta de leitura de o que é necessário, o que as pessoas, elas de fato, os profissionais, eles de fato estão buscando. Porque por vezes também não existe esse alinhamento interno. Cada um está buscando a sua cenoura, mas às vezes olhando para objetivos diferentes dentro da mesma empresa. E é o que o Denis acabou de falar. Muitas vezes a culpa também não está nem com você. Mas você tem que falar, por exemplo, vamos pegar uma situação fictícia onde estejam te cobrando de retenção ou conversão e de repente a UX do site está ruim. Cara, você não mexe com UX. Você está olhando para a mídia. Você está olhando para as campanhas de mídia que você está fazendo dentro das 3 frentes do funil ali e o que isso está te dando de resultado. Só que o cara está te cobrando que você não está entregando resultado. Tudo bem, só que a UX do seu site está toda cagada. Eu clico na página de produto e vou parar, sei lá, na categoria. Que sentido que tem isso? Exato. Então é complicado, né? E aí a gente acaba virando um consultor sem, de fato, ganhar pela tal da consultoria. E até em relação ao cliente, até para defender também essa frente. Muitas vezes o gerente ele é cobrado pelo volume de receita. Ele está sendo cobrado por aquilo. Sim. Da mesma forma que o diretor está sendo cobrado por outra coisa. Então, muitas vezes, falta apenas um alinhamento. Porque ele não está errado de cobrar. Ele está sendo cobrado por aquilo. Seria quem cobrar, no caso, né? Seria exatamente pensar em como unificar a estratégia. Todo mundo falar a mesma língua para a gente traçar uma estratégia única. Porque o que acontece muito exatamente essas guinadas de ora eu estou buscando isso, ora eu estou buscando outro objetivo, e aí a gente não consegue ter uma estratégia a longo prazo efetiva. Uhum. É o desafio de quando você vira um fornecedor, você é 100% responsável por tudo. Exato. E a gente tem que fazer, não somos 100% responsável por tudo, você tem bastante responsabilidade, você está fazendo o quê? E aí aquela coisa, se você tem propriedade, se você tá preparado, você vai lá e cobra, você inverte um pouco ali, obviamente você não vai xingar o cara, mas você vai cobrar e falar assim, escuta, mas e o que você tá fazendo para melhorar isso aqui? Um outro exemplo, a gente teve um cliente ali tempos atrás que, roupa infantil, comprava num ano 3 moletons pro meu filho, o cara, R$100. No outro ano, um moletom custava 150. Assim, pô, ano passado eu cobrava 3, tava 30 e poucos, né, cada um, agora tá 151, por quê?
Uhum. E aí, o que aconteceu com o e-commerce? Caiu. Despencou. Óbvio, em vez assim, o cara não, eu entendo. Fizeram análise de margem, o negócio estava dando prejuízo. Porque erraram uma estratégia lá desde o começo, de dar desconto, de dar preço, seja lá o que for. E aí tentaram colocar o negócio numa conta, né? Fizeram análise de pricing e entenderam que esse deveria ser o preço. O problema é que o canal já tinha 5 anos de vida. É isso que eu Com ia falar. um nível de O usuários público estava absurdo, acostumado o público com o tá que era acostumado, antes. assim, quem é o culpado nessa história? Sim, quem é que vai ser o culpado? O cara da mídia que não performou. Aqui que eles fizeram, Nada a ver, né? trocaram de parceiro de mídia. Passado 1 ano e meio, o que aconteceu? O parceiro novo de mídia não fez absolutamente nada, gastou mais dinheiro, não fez absolutamente nada diferente, acabou o dinheiro. Sim, o e-commerce agora, essa marca ali zerou agora o investimento e vai ter que buscar outro tipo de estratégia, marca grande. Vai ter que buscar outro tipo de estratégia até se acomodar ali, porque se errou na estratégia inicial de aquisição, que nada tinha a ver com a mídia. Você tem a aquisição, logo de cara você já dá, né? Pô, tá aqui 50%, 30%, 40%. Preço que é abaixo do custo, né? Estratégias Não, e a normais que a tal turma faz. da mentalidade que existe no nosso mercado, que é uma coisa que a gente já repetiu inúmeras vezes aqui, que o pessoal acha que mídia é, no geral, algo que vai potencializar o seu dinheiro de maneira mágica. Isso não existe, né, cara? Não é É assim. vendido pelos gurus que você tinha comentado que, não, tudo lindo, maravilhoso, é só investir em marketing digital, tá na moda. Pelo guru e pelos E canais. pelos Sim, canais, ó. Vamos lá, pelos canais, que, né, assim, Johnny sabe também. Estamos aí lá, o cara vai lá, promete Deus e o mundo, e quando você vê, assim, que você vai falar quando aquele negocinho com a letra G chama você pro escritório e, né, te dá um monte de coisinha e te fala, só você me dá mais dinheiro que você vai vender mais fazendo essa estratégia aqui. Nada, o cara fica lá iludido. Que nem o outro lá que não é mais F, mas agora é M. Mesma coisa. É. A gente vai lá e fala assim, não é assim, cara. Então, de novo, voltamos pro ponto da maturidade, Estratégia e da turma planejamento. Tudo querer, envolve estratégia e a planejamento. turma querer entender, de novo, você sozinho ou você com baita time, é a mesma regra. Sim, você só vai ser uma estratégia mais simples, mas bota no papel. O cara vai falar, pergunta, por quê? Me explica aí melhor. Como? Qual o racional é que você tem ali para chegar nesse negócio? E se Exato. não estiver confortável, ou testa para ver, beleza. Assim, eu posso errar, já errei um monte. Vamos lá, vamos ver. Tô curioso para ver o que o cara vai fazer que eu não fiz ali. Vamos ver, vamos aprender com o cara. Ou se não for nada disso, beleza. Assim, você pelo menos fica claro ali que você não vai perder, não cai no conto, não deixa lá, não assine contratos longos, não coloque muita grana para você não perder, né? Veja Mas lá. a vertente de negócio que você cuida hoje, como que ela funciona? Porque você comentou que você tem a Infracommerce, que é um full commerce que cuida de ponta a ponta, e você é diretor executivo de uma parte específica que é como se fosse uma vertente de negócios de marketing digital. De digital, exato. Então, Como que isso a funciona? gente tem lá, assim, do ponto de vista de e-commerce, o que acabou acontecendo? Muitos clientes da infra já vinham com seus parceiros globais ou já tinham parceiros de digital. Certo. Poxa, se dentro de um full commerce a gente tem já essa parte, mas eles também já têm ali esse parceiro, ficava uma competição desnecessária e não precisa ter dois. Então, o que a gente tomou uma decisão alguns anos atrás, quando ainda era Sinapcom, antes de ter aquisição pela infra, da gente tirar a parte de marketing dentro do que é o full commerce, mas a gente ter o serviço. Assim, você pode ou não nos contratar para fazer isso. Qual é a grande vantagem nossa? Nós estamos lá dentro. Nós conhecemos de ponta a ponta. E aí, para tentar tangibilizar. Teve uma vez que um outro cliente foi lá, vai ter um lançamento, o cara ia gastar muito dinheiro no lançamento de um produto. Era um tênis que tinha LED atrás. O cara perdeu a data porque era para criança e o cara queria lançar depois do Dia das Crianças. E o parceiro dele ia torrar dinheiro. E aí eu falei assim, cancela, pausa, não faz. O cara ficou bravo comigo. Todo mundo ficou bravo comigo. Vou falar com o CEO. Pode falar com o CEO. Você quer me escutar só antes de falar com o CEO pra te entender? Esse cara é meu amigo, inclusive, hoje em dia. O cara era o head do e-commerce. Você deixa eu explicar, ó. Você tá gastando um caminhão de dinheiro. Você acabou de... Primeira coisa, acabou o Dia das Crianças. Que era onde você ia ganhar um caminhão de Você dinheiro. perdeu uma sazonalidade. Entendi, tem o lançamento, atrasou a produção, faz parte. Só que o que está acontecendo vocês não mandaram estoque pra gente. Eu podia ver isso, eu tô dentro da Infracommerce, né? Eu tô vendo se tem estoque ou não tem estoque. Na plataforma ou no meu RP, eu estou vendo isso. Não tem o produto.
Então você vai gastar um monte de dinheiro para gerar tráfego para uma página de produto que o cara vai comprar e vai receber, sabe lá quando. Cara, você tem certeza que você não quer esperar um pouco mais chegar um negócio antes? Porque daí depois quando vier ó, a reclamação, porque vocês não têm nem data de quando que o produto vai chegar pra gente. Você não quer pensar um pouco melhor, ter certeza do dado da sua produção, para ter certeza de quando você quer começar essa campanha? Porque assim, vai dar saque. Já passamos por isso, já vivenciamos isso. Vai dar saque, vai aumentar, vai chegar no seu CEO, e isso vai chegar invariavelmente em você. Por que você não faz isso para ele? Cara, caso encerrado. Não tem. A agência não tem. Uma agência que não enxerga isso, esquece. Para ela isso não é importante. É o que a gente falou aqui, né? Vamos lá. Bora. Não, e logo num Eu período tenho de dinheiro, preciso sazonalidade. colocar dinheiro e fazer campanha. Bora lá, cara. Nossa, o tráfego tá vindo, tá crescendo. O que me interessa é esse o KPI, esse o indicador ali. Pô, por que não tá vendendo? Daí o cara vai se justificar depois, vai fazer a consultoria. Ah, não tá vendendo porque, olha lá, o prazo de entrega é de 80 300 dias porque um não ano, tem, o produto não X, existe. né? Não tem. E muitas agências abraçam porque elas ganham baseado no percentual investido. Sim, Isso é uma total. coisa É o que- nosso modelo. Ao invés de vocês cobram algum fee de sucesso. A ou gente não. tenta ir num algo fixo, entendeu? Assim, tipo, se o cara investe R$10 ou R$1 milhão, a gente tem eventualmente clientes antigos que pedem, né? O revenue share, a participação. A parte de sucesso é muito complicada, justamente, a gente tentou fazer, mas vou te falar. Quando a gente fez e deu super certo, que é porque realmente, então, legal, vamos fazer sucesso, então beleza, porque daí eu vou mexer em UX, o cara da mídia vai bater lá Ele em tem UX que e te dar tudo mais. Tangibilidade de tudo É daí. isso, mas na hora que a gente virou assim, indo lá, vendendo pouco, ganhando pouco. Começamos a fechar ali, cara, cutucar o desenvolvedor, cutucar o cara de criação, UX, etc. E começou a vir, o cara tá falando nada diferente, que daí realmente o número, cara, se multiplicou. Sim. E aí o cara tinha que pagar o success fee em função disso, daí ele viu o tamanho do volume que ele teria que pagar. Ficou caro. Não deu 2 meses o cara falou assim, vamos sentar aqui de novo e conversar e renegociar que tá caro pra minha brincadeira. Então, esse modelo de success fee... Enquanto não tá dando certo, a gente faz divisão do que não existe. Mas quando eu tô ganhando, só eu quero ganhar. É isso. É Então, fácil, né? Mas assim, estamos acostumados, sim, de novo, vivenciando, a gente tem então isso, então a gente vai lá e fala, de novo, o cara vai lá, chega, não quer investir nada, não tem dinheiro para investir, mas quer fazer números maravilhosos, macarrônicos, a gente olha, fala assim, putz, isso aqui vai dar problema, obrigado, Aqui não é o seu lugar. não temos como te ajudar. Sim, a gente pensa assim, você deveria chegar nesse caminho, nesse caminho, nesse caminho. Não quero. Então, passar bem, porque pode É dor de cabeça, né? e pode prejudicar uma relação da infra. Eu sou infra, no final das contas eu sou infra-commerce, né? Então a gente é como um todo. Então, se a gente não tá vendendo bem, eu vou ser ocupado pela não venda. Então o cara vai querer brigar em função, vai tirar de repente toda a parte da operação, porque não tá vendendo bem quando o cara nem enxerga que ele é o culpado. Esse é o papel de digital. Então o papel de digital é justamente, eu tenho pessoas como o Johnny que estão aí há anos no mercado, em cadeiras de mídia, em cadeira de CRM, de UX, de criação e aí de Web Analytics, ponto. Ele até agora também lidera essa parte, como ele tem expertise do social ali, a gente fez uma pequena parte ali, porque eventualmente algumas marcas pediram apoio nisso, mas eu não vou ser uma agência de social media de um cliente, não sou eu, vai para uma agência de social media. O meu foco é digital, o meu foco é te fazer principalmente você vender mais. O cara quer lá, a gente teve isso, eu falei, putz, não, eu quero, né, um negócio que não vai vender online, eu só quero aparecer mais. Não é meu core. Mas uma diferencial nosso, a gente tem muito claro qual que é o nosso objetivo. Eu falei assim, pô, se isso não vai gerar negócio para o nosso produto principal, para que eu vou fazer aqui nesse sentido? Por outro lado, também os caras se aproveitam, né? Eles aproveitam do nosso volume para conseguir benefícios, né? Assim, já que a infra é grande, a gente tem muitos clientes com aportes grandes de investimento, ou que seja do frete, né? Seja de cartão de taxa de cartão de crédito, seja no Google, para ter ali apoios, a gente consegue pulverizar isso para todo mundo, né? Não ficar só naquele universo e tentar trazer, a gente tenta abraçar os caras nesse sentido. Então a gente tem muito clareza do foco daquilo que a gente pode fazer. Esse foco é muito importante até para não criar aqueles braços desnecessários que a gente comentou que depois o pessoal acaba perdendo as oportunidades porque teve o projeto, não foi para frente e aí ficou a galera ociosa ali. Exatamente E quando a gente fala de tecnologia dentro desse mercado que a gente atua,
Você mesmo comentou quando você começou lá atrás, CD-ROM. Você já comentou mais do Twitter, que é uma coisa que a galera hoje já lida mais. O que vocês enxergavam de tecnologia lá atrás, quando vocês começaram a atuar dentro dessa frente de digital, e como vocês viram isso crescer? Bom, basicamente tudo mudou, e tudo continua mudando. E rápido. Né? E rápido. Mas uma das coisas que, para mim, é um dos principais ensinamentos. Todos os dias vem uma empresa diferente oferecer a solução maravilhosa para o momento do mercado. E quando a gente vai, implementa e testa, a gente vê que não é isso. Então, acho que acima da parte de tecnologias, de plataformas, a gente tem que entender do todo. De ter essa visão de, tá bom, isso daqui 2, 3 anos, daqui 1 ano, 6 meses, pode ser que não exista mais, ou exista de uma forma totalmente diferente. E eu não posso depender única e exclusivamente de uma plataforma, de uma metodologia, de alguma coisa que eu estou implementando. Então a gente tem sempre que analisar aquilo que a gente está fazendo e focar de uma forma no longo prazo. Porque tudo muda. E muda de uma forma, no nosso mercado, de uma forma muito rápida e constante. Então, antigamente, a gente começou, igual dando esse exemplo, comecei fazendo a parte de leitura de tweets manuais, de forma manual. Depois a gente foi para um Scoop. O Scoop foi comprado pela Sprinklr. Depois fiquei afastado desse mercado, não sei nem, pelo menos agora buscando para frente de conteúdo que eu também gerencio. Não encontrei mais a parte de Sprinkler para essa frente. Enfim, tudo vai mudando. Facebook, antigamente, uma das principais, preciso de seguidores na plataforma. Você tinha campanhas voltadas para isso. Hoje em dia você já não tem mais. Antigamente você não tinha um business manager, agora você tem. E tudo vai mudando, vai ficando de uma forma mais complexa e a gente tem que ir se adaptando. E você? Como você enxerga isso? Eu vou te falar, eu sou um fã de tecnologia. Lá atrás, quando o pessoal vinha me vender um negócio de tecnologia, nem eles sabiam me explicar o que fazia o negócio. Então, tinha uma empresa de remarketing ou coisas similares que eu me lembro ali que vinham falar comigo e falavam assim, putz, parece ser muito legal o teu discurso, mas tá claro que você não entendeu bolhufas do que você tá me contando, então assim, vai lá, entenda. E quando você entender, volta aqui porque eu tô interessado. Eu adoro isso, eu acho isso super importante. Eu sou um cara extremamente antenado em coisas de tecnologia que tem no mundo afora, não só do Brasil. Gosto do que no Brasil tem coisa legal pra caramba. Tem. A gente é muito, né, o brasileiro tem uma síndrome às vezes de peixe pequeno, que eu chamo ali, que assim, precisa escrever em inglês pra você atrás. Não, cara. Brasileiro, assim, tava lendo ontem, Brasil é o segundo maior mercado de digital do mundo. Profissionais do Brasil sendo exportados globalmente pelo nível de expertise que a gente tem, porque o Brasil não é um mercado simples, o nível de desafio que a gente tem. O ponto só é que às vezes é tanta tecnologia que a turma se perde em entender o que ela vai resolver. Exatamente. Então, tem lá sistemas que falam de Behavior Analytics, ou vão fazer isso. Se eu não conseguir entender o que isso vai me ajudar, e não é baratinho, não é só colocar ali, turma gosta e falar, testa aí, vamos ver o que dá. Não dá, porque você precisa ter volume de dados, né? Então, você precisa, o mínimo, saber quais as perguntas você fazer. Então, tem tecnologias muito legais, mas que exigem um volume mínimo de dados. Você entende isso melhor do que eu. Se você não tem esse volume mínimo de dados, não vai funcionar nada disso. Então, para que você perdeu meu tempo e seu tempo? Por que você já não começa com isso? E o cara de vendas, né, vai falar, pô, esse cara não é meu target. Então, o que eu enxergo cara, mundo maravilhoso. Eu adoro, assim, eu tô estudando bastante de inteligência artificial, porque tem coisas que se falam de inteligência artificial que não são e tudo mais. Algoritmo e tudo mais. Estou realmente entendendo esse negócio, mas tem que saber entender direito aquilo que você quer. Então é um mercado, gente, o Brasil, ideias sensacionais, tem coisas legais. Cara, vocês, por exemplo, é uma ideia nacional aqui, fez com uma estratégia um pouco diferente, é legal. Então, tem que ir, só não tomar o cuidado, porque às vezes muitas tecnologias
te atrapalham, te derrubam. Como o Johnny falou, se você não entende como vai funcionar e o que vai ser, é isso que vai te matar. Exemplo bobo. Daqui um mês, o Google Analytics vai mudar. Cara, se você for perguntar para aí, pergunta aí pra turma. Ele tava fazendo ontem uma lista dos clientes lá da infra, quantos % já migraram, já fizeram, já entende? Putz, daí tem ali, quem já migrou? Beleza, migrou, ufa, prova cumprida. Não, cara. Ninguém entende nada do Até quem GA4. migrou Não, não tá com o negócio 100%. Não tá com o negócio 100%, dois, não vamos entender nada. Eu tô estudando pacas, assim, a gente fez, ele já fez uns 3, 4 treinamentos ali com o time interno. Sim. Com o Google para entender, mas o próprio time estudando e um dando pro outro. Falei assim, amigos, assim, G4, vou colocar, ponto. Essa é a parte da tecnologia, de novo, cultural, não de 100% do brasileiro, mas de grande parte do brasileiro que acha que o fato de já ter o G4 acabou. E vai mudar tudo. Sim. Essa é a parte de tecnologia. Então, pô, o retargeting mudou, a mídia mudou, a forma. Legal, entenda. Só queria puxar um gancho também para uma fala sua, Denis, a respeito da nossa expertise no cenário nacional. Né? Muitas vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, enfim, de menosprezar aquilo que a gente tem aqui dentro de casa. Mas eu já me peguei diversas vezes tendo que entrar em call com a matriz de marcas globais para explicar o porquê que eles não estão fazendo da maneira correta. E aí depois eles demoram a aceitar, mas quando eles entendem, eles... Putz, vocês podem me ajudar então com esse país? Com esse país? Com esse país? A gente tem muito conhecimento aqui. Tem. E a gente tem que também valorizar isso. Total, concordo plenamente. Uma coisa que eu vejo do brasileiro, isso no modo geral, independente do mercado de digital, a gente é criativo. E a gente não tem medo de trabalhar. Cara, você sai daqui, você viaja pra fora, você vê que tem muita, assim... Você vê economias funcionando muitas vezes melhores do que a nossa. E aí, essas economias funcionando melhores do que a nossa, você vê que a galera ficou meio encostada. Eu tava falando isso porque eu saí de férias agora, eu tava nos Estados Unidos. E eu tava falando isso com a minha noiva depois. Você vê muito gap de falar, cara, se eu viesse pra cá, sei lá, abrir uma cafeteria, acho que eu ficava milionário aqui. Porque você vê dentro de cada micronegócio, a galera acostumada com um padrãozinho, que vai e faz aquilo, é dessa forma e tal. E a gente que sai daqui, que sabe que é difícil conquistar as coisas, a gente quer fazer, cara. Por exemplo, eu passei um perrengue lá com um carro, furou o pneu, tive que chamar guincho e tal, e o motorista do guincho, ele era da Venezuela, tava morando lá há 2 anos. E eu falando com o cara, você veio pra cá como, né? Ele, o governo americano tá dando incentivo pra quem é da Venezuela, Cuba, alguns países assim, pra vir pra cá tentar a vida, né? Se eu vim pra cá e tô trabalhando com guincho já tem um tempo, só que esse carro que eu tava com ele dentro da cabine do guincho indo pra trocar de carro, ele falou, esse aqui é do cara, eu pago um aluguel pra ele, pra trabalhar pra ele, aí o que eu ganho, eu subtraio do aluguel do veículo do cara, tal, tenho minha vida, já comprei minha casa, tô me estabilizando e tal. Só que, eu vejo que ele deixa de atender muita gente. Eu vejo que ele não tá nem aí com o trabalho que ele tá fazendo. Nessa, eu já juntei dinheiro, comprei o meu próprio guincho, e a partir da semana que vem eu tô abrindo a minha própria empresa de guincho, porque eu vou cumprir esses gaps que eu vi que o cara não tem. Porque ele tem trabalho. Sim. Só que ele podia estar muito melhor do que ele tá, porque ele tá acomodado. Isso tá no livro que eu tô lendo, o Princípios da Mudança da Ordem Mundial, é do Ray Dalio. Tem até no YouTube, inclusive recomendo, é um vídeo introdutório ao livro, mas ele pega os últimos 500 anos e estuda os países que ficaram na liderança ali do mundo, então ele pega os holandeses, aí depois os ingleses e agora os americanos, e ele mostra como até antes disso, até então, continuou sendo sempre um ciclo do país crescer, aí ele fica no topo e aí ele cai, e aí ele explora um pouco dessas partes. Essa é a parte dos Estados Unidos atualmente. Eles estão no topo decadente, que ele compara também com a era vitoriana da Inglaterra, que é tudo lindo, tudo luxo, e aí a população começando a ter problemas muito maiores do que tinha normalmente, e isso vem da geração que não trabalhou tanto, porque se beneficiou tanto que ficou ali naquele ponto, ficou aproveitando. E aí a mão de obra de outros países, os outros países copiaram, entre aspas, tecnologias e começaram a melhorar elas.
é justamente o que está acontecendo. Eles estão nesse período de topo para queda, segundo esse Ray Dalio, né? Mas é fácil ver, você indo para lá, você viu isso, batendo o olho numa cafeteria, sabe? Então, acho que é muito por esse lado, assim. De novo, assim, a nossa frase de Jennifer Digital é o uso criativo dos dados. Não é por um motivo diferente daquilo que você falou. Você vê assim, nossa, brasileiro é assim. O Johnny tá falando aqui, N reuniões com os gringos e eles são engessados. Total. E a gente tenta fazer o negócio acontecer, vamos buscando formas e tudo mais, que a gente sabe fazer. Faz parte, eu acho que isso que vocês estão trazendo ali, acho que, de novo, são ciclos, fazem parte da oportunidade, da mesma forma como nessa sua experiência em outros cantos também existem, e também deve ter aqui algo similar. Ou assim, o brasileiro é um cara que merece ser realmente valorizado muito mais do que ele é. Nosso problema é a falta de foco. O fato de a gente fazer Boa observação. 800 mil coisas ao mesmo tempo é o que nos mata. Uma boa observação. Não tinha visto ninguém falar isso ainda com clareza, assim, mas é uma boa observação. E se eu perguntar, a gente tá falando de tecnologia. Se eu falar de falta de tecnologia, vocês sentem que o mercado hoje, ou enfim, na experiência que vocês têm, não entrega alguma coisa? Cara, é assim, eu acho que o problema, de novo, eu não tenho a propriedade para falar se não entrega. Não conheço todo o mercado para falar isso. Eu volto a insistir. Eu acho que o grande erro de quem oferece tecnologia é ou você coloca alguém para vender, né, que vai explicar de uma forma muito simplista ou muito complexa. E é o que tem. Daí tem tem a tradicional estratégia, usa aqui um pouco o free trial, né? Que é, cara, um gatilho, né? Engenharia de marketing. Usa aqui um pouco, você entender, então, na acepção de como vai funcionar mesmo a tecnologia, para ver se faz sentido para você. Se é uma ferramenta de SaaS ali, que não tem estratégia por trás ali, tá pronto, é só você rodar, cara, eu acho que vai super bem. De novo, desde que você tenha claro aonde você quer ir. É porque senão é só mais uma coisa que você tá plugando que na verdade vai te dar mais trabalho, né? Porque é uma coisa a mais pra você gerenciar. É isso. E aí o que o Johnny falou, né? Que o Johnny falou assim, pô, você vai lá, todo mundo, eu não sou um cara de tecnologia. Eu sou um cara que gosta de tecnologia. Todo mundo fala, é fácil instalar. É rapidinho. Aí você vai lá e você instala, dá tudo errado. Né? O próprio pixel do Facebook, é ridículo. Copia lá, coloca. Eu vejo a quantidade de gente, né? O Johnny vê mais do que eu, né? A quantidade de site que a gente recebe com pixel errado. Ah, mas isso não é arroz com feijão? É, mas tá tudo errado. Pra você ver que esse é o lado ruim da tecnologia, que todo mundo fala que tá fácil. Eu não sei se é um problema porque a explicação ali, e tem a explicação, se a turma simplesmente não quer ler, se não é tão assim porque a gente, né, começa também a deixar mais complicados os nossos canais, porque todo mundo quer uma customização assim, e essa customização interfere com outro negócio. Então, né, tem todas essas variáveis. Outro dia ali, numa desses e-commerces de moda, aquela coisa do tamanho. É uma funcionalidade. Cara, essa funcionalidade tava, cara, deu pau, até todo mundo entender o que aconteceu, cara, o checkout ferrou. Pô, a gente tava falando, ele tá com um problema ali, cara, que a ferramenta de LGPD, uma determinada ferramenta, está impedindo dos dados irem para o GA4. Então, assim, a tecnologia ajuda. Se você entende começo, meio e fim, e se você tem pessoas que entendem de tecnologia, né, dentro do seu time. Que esse, pra mim, é o principal erro de todo mundo. A gente fala assim, cara, o cara de Web Analytics ali, que tem o timezinho ali, precisa validar a tag de mídia, cara, precisa analisar lá se o seu site tá tudo certo. E a quantidade de sites de e-commerce que a gente vê que tá todo errado, cara, a gente fala, conserta aí, fala assim, não, meu amigo, não é assim que funciona a parada. Se a quantidade de coisa errada que a gente vê é absurdo. Já tive site ali, cara, que tava duplicando no GA, o pedido era vezes 2. E aí o cara não conseguia nem olhar pro faturamento, assim, o cara não conseguia nem olhar pro faturamento, mas, eu tenho 1 milhão aqui... Vou dividir por 2. E aí, cara, assim, pô, mas por que aqui tá aparecendo 400? Caramba, cadê os 600? Mídia, sua culpa. Cara, como assim? Aí o primeiro trabalho que você faz, vamos analisar os dados. Entra todo mundo para analisar os dados. O cara olhou, pô, mas tá assim, todo o teu pedido tá vezes 2 aqui, então você não tem 1 milhão, você tem 500, cara.
cara ficou O cara achando que tá voando, né? O cara ficou, cara, o CEO comigo, cara, eu nunca tive uma ligação tão, assim, não posso falar a palavra que foi, assim, mas foi uma ligação bizarra que eu recebi ali, porque, assim, eu tô te ajudando a resolver o seu negócio, você tá me criticando. Eu encontrei onde tava errado, cara, onde o teu time errou, cara. Mas a tecnologia tem é o lado É da o mau tecnologia. uso dela, né? Você tem as duas situações. É A isso aí. tecnologia, ela existe. Se É isso você pega e faz o mau uso, ela vai te gerar problema. isso E aí. aí você vai ter retrabalho. É isso aí. É complicado, né? Muito, cara, muito. Esse pra mim é um negócio que tem que ser muito bem atacado, cara. Assim, implementar direito a tecnologia, eu falo assim, putz, cara, assim, quando ele me traz novidade, cara, assim, quem é que vai implementar esse negócio? Porque eu quero alguém do parceiro implementando. Pra mostrar como é que faz, pra gente, não quero que você faça sempre, eu quero que você ensine. Ensinou, a gente entendeu, viu ali, tem uma pessoa que vai poder atender a gente se der algum tipo de problema ali, porque senão, assim, cara, não quero você, tchau. E a turma continua, um não olhando, outro, assim, tem o lado que só quer, os caras que querem exigir isso, eu quero. Só vou te contratar se você colocar, mas daí depois eu nem analiso os números. Sim. Aí tem os caras que não analisam os números e querem, cara, colocar o negócio. Então, E a doideira, cara, porque, por exemplo, imagina você. Você é um cara que vai tomar a decisão se você vai colocar uma plataforma ou não dentro da vertente de negócio que você está tratando. Você vai ser o cara que vai receber essa demanda e vai ter que operacionalizar essa demanda com a tua equipe. Imagina se nada disso é claro. Tipo, o cara, você mesmo falou, todo mundo chega para oferecer uma plataforma milagrosa, que no fim das contas nunca é. Ou pode até ser, mas que você precisa de mão de obra qualificada para entender. Então tem sempre essas vertentes. Mas onde eu quero chegar? O ponto da estratégia de tudo isso é o tempo. é isso aí. O tempo ele é precioso. Então imagina, se você tem um cara que está te vendendo uma plataforma com pessoas capacitadas que vão ensinar você a conseguir, ó, Johnny, cara, a plataforma é essa, ela funciona dessa forma e você vai operacionalizar assim. Para você ficou claro, você consegue transmitir com clareza. A equipe entrega o resultado, porque aquilo ali ficou, o objetivo ficou claro para todo mundo. Mas não é o que a gente enxerga no mercado. Não é. Você tem a plataforma, muitas vezes nos próprios trials, você tem a plataforma, a galera acessa, só que nada é claro para ninguém. E aí, o que você está propondo, muitas vezes acaba sendo um tiro no pé. E começa a ter a questão da inversão do tempo, porque o que era para ser fácil e te ajudar, começa a te dar dor de cabeça. Mas então, te interrompendo aqui, aí você chegou no X, que pra mim é legal, assim, se você tem foco, cara, testei, check, tá fora, cara, assim, sim, volta comigo quando você melhorar muito, mas agora eu tô em outra, Dá. nós não fazemos isso. Te falo assim, tem um cara, tem um pessoal que a gente usou por 1 ano e meio, cara, boa, um monte de Web Analytics, mais focado em Web Analytics, deram erros, acertos, pedimos, assim, o cara de mídia precisa dessa informação, porque senão ele não vai usar, o cara vai ser seu detrator, tá faltando isso. Aí chegou o momento, falei, putz, vocês não entendo, o produto, o roadmap do produto teu é esse, mas eu preciso para outro, então paramos. Os caras continuam insistindo. Me liga, eu falei assim, amigo, não, cara, assim, eu não vou parar agora o time para falar com você, porque já deixei claro qual é o roadmap daquilo que eu preciso, mas eu tô em outra nesse momento, cara, se não der certo ir na outra, eu vou pensar se eu volto, falo com vocês ou não. Faz parte, cara. Faz parte, não é, Exato. putz, deixa lá. Daí o que faz? Ah, cold mail, ou, cara, WhatsApps e tudo mais. Faz parte, cara. Sim, acho que tem momentos, O ciclo, né? tem ciclos, cara, como a gente fala, e tá tudo bem. Não deu fit com você agora, você usou, não fez tá sentido, mas talvez daqui 2 anos, 3 anos, faça, E talvez. toma cuidado, né? Porque se você começar a encher o saco, de repente daqui a pouco a gente volta a falar, não enche mais o Nunca, saco. exatamente. É o como é feito também, né? Você tava falando só de tecnologia, uma das coisas que a gente mexeu ali é porque o que acontece geralmente em tecnologia? O Gabriel ligou pra quem, cara, pra falar da Blue? Ligou pro Denis. O Denis não apita mais nada. Uma das coisas que eu falo ali é assim, eu repasso. Porque no final das contas, eu quero testar. Óbvio, assim, você vai me falar, né? Vai melhorar a performance, ROAS vai melhorar, vai aumentar a conversão, tudo que a gente quer. Mas é o especialista que tem que tomar a decisão. Você fala assim, poxa, lindo, maravilhoso. E ele tem um monte de argumento ali pra mim, parar com os top-downs ali nos negócios só pra falar que você tá fazendo, pra colocar no seu currículo, pra falar que você coloca essa ferramenta, pra realmente falar, eu quero o case, eu quero o meu cliente feliz muito mais do que isso. Então, se o Johnny, né, na minha estratégia aqui, se o Johnny entender, cara, que faz sentido, beleza. Se ele fala assim, cara, eu não tenho o braço nesse momento, legal. O meu papel é fazer o Johnny conhecer tudo que tem de tecnologia no mercado.
lidero isso porque realmente o cara tá olhando pro cliente. Eu tenho, um dos meus papéis é mapear, ver o que tem de legal ou não. Então eu vejo coisa do Brasil, de fora do Brasil, putz, né, tá bom. Tá lá mapeado, nas minhas coisas estão lá. E eu me organizo para isso, para entender, porque de repente ele pode chegar e falar assim, cara, tô precisando. Nas nossas conversas, alguém chegar, eu tenho o cara. Vamos lá? Exatamente, você é o facilitador para ele, A né? palavra final é dele, cara. Uhum. Eu jamais vou impor ele, cara. Eu insisto, eu sou chato, cara. Meu papel é ser chato, porque me convence. Amor, a palavra final, os caras que quem vai usar é quem tá na linha de frente. Exatamente. E eu toquei nesse assunto para comentar sobre uma mudança que a gente está trazendo no mercado. Então, até por isso que eu perguntei se vocês entendem que o mercado tem algo que faz falta. Por quê? Hoje com a Blue, até vocês usam a gente, nós somos voltados para retargeting. Então eu tenho uma solução e eu tenho um serviço fechado que eu entrego e assim como vocês são full commerce, a gente é full service. Então você não opera a minha ferramenta, eu te entrego o resultado. Você vai entrar no Analytics, vai ver se eu estou entregando o resultado ou não. As estratégias a gente vai combinar junto, mas eu tenho que te entregar o resultado que é proposto. Então eu tenho esse serviço fechado. A gente está migrando a nossa ideologia para ser uma plataforma de serviços. Então, eu continuo vendendo o retarget como sendo um serviço dentro dessa plataforma. Mas eu vou vender tecnologia. Então, por exemplo, se dentro das necessidades de vocês precisam somente de um ad server, porque vocês precisam servir anúncios e fazer a metrificação do que está sendo bom ou não está sendo bom, eu tenho um ad server para te oferecer. Mas ao passo que, se você quer ter a plataforma de retargeting de vocês, eu consigo te vender todos os microserviços que você precisa para ter essa plataforma self-service para vocês. Então, a gente está saindo da vertente de prestador de serviço de retargeting como o Blue e entrando como uma plataforma de microserviços e soluções. E por que eu falo microserviços e soluções? Porque se você quiser contratar só o microserviço, tipo, você já tem toda a tua infraestrutura, cara. E dentro da infraestrutura que você tem, você sente que a sua DMP não tá legal. Você quer testar uma nova. Eu tenho só a DMP, que é integrável com o que você já tem. Ou, se você quer contratar toda a BMS, que seria a migração, Blue Media Services, você consegue ter a DMP plugada já em várias outras coisas dentro do mesmo ecossistema. Assim como vocês fazem na questão do full commerce. Então, se vocês já têm o ponta a ponta, mas de repente o cliente gosta do serviço de vocês, mas não quer o ponta a ponta, vocês conseguem fazer uma solução customizada. A gente vai ser essa mesma ideologia para mídia. Então, tudo que vocês precisam dentro do mercado de mídia, vocês encontram dentro da BMS. Ao passo que, se vocês querem só o catálogo de produtos, para vocês colocarem um feed, colocar trilhões de filtros e fazer trilhões de feeds por categoria, por cor, nome, preço, o que for, você consegue fazer. Então, para poder apresentar isso para vocês e abrir também uma futura conversa entre a BMS e a Infra, para a gente conseguir ver onde que a gente consegue fazer um merge aí dessas ideologias, porque é uma plataforma nova, a gente está na parte de beta agora, e aí a ideia é, no fórum, a gente lançar isso para o mercado, e conforme a gente lançar, conversar com pessoas como vocês, que usam, que entendem, para que a gente consiga entender as dores, porque aí entra o que você está falando do profissional capacitado para ver qual que é o negócio. Uma coisa é eu vender retargeting, eu vou chegar e falar, cara, eu tenho uma ferramenta legal, você coloca, aumenta sua conversão. Beleza, tô gerando dinheiro. Uma coisa é eu vender tecnologia. Qual que é a sua dor? Perfeito, isso aí. Dentro de um cliente específico que você tem, a sua dor pode ser a DMP, do outro o ad server, ou de repente você fazer um conglomerado disso e vender como de vocês. Ideias tem milhões, cara, assim, de novo, é uma questão só de princípios ali qual é, porque você tem lá, Exato. ainda mais falando de retail media hoje em dia, né, você vai lá e cria, né, um ad service seu ali no teu negócio, que você pode vender, cara, a mídia dentro do seu canal pros outros, assim, faz sentido, assim, só que uma coisa é o que tá sendo falado num papel. Uhum. Outra coisa é o mundo prático. Exatamente. Você fazer isso numa Amazon, no Mercado Livre, é uma coisa. Você fazer no seu negocinho que é bem menor, é outra. Então, assim, de novo, tem o ponto, as ideias são sempre ótimas e para mim tem que evoluir ali conversas, mas cada caso, cada caso. Acho que esse é o desafio. Isso total. Esse é o desafio que vocês vão ter, eu acho.
Sim, com certeza. Já estamos tendo. Eu Mas diria acho que a gente já tá nessa uma fase. coisa que ajuda nesse sentido é porque a gente comentou das tecnologias mudando e as tecnologias normalmente são o serviço pronto Sim. e é difícil você ter um Microserviço. e você colocar um esforço seu para fazer aquilo mudar. Então, ao passo que as tecnologias vêm prontas, fica muito mais difícil. Quando você tem as ferramentas para gerar tecnologias e você pode atuar diretamente nisso e ir acompanhando o resultado, acho que fica muito mais fácil. E o fato de você paga conforme você usa, então, tipo, pelo processamento de dados que você usar de acordo com cada serviço, vai ter ali um custo. Então, é muito mais fácil de você manter esse desenvolvimento perto de você, né? Na minha visão, acho que o mais interessante disso é exatamente que você consegue modular mediante a complexidade do cliente e a necessidade do cliente. Porque cada cliente tem um nível de complexidade, um nível de maturidade e, da mesma forma, ele tem necessidades específicas. Às vezes ele pode precisar exatamente de tudo. Às vezes ele pode precisar de um ponto específico. Então, assim, na minha visão, faz total sentido essa guinada, assim. E é legal porque é o que o Fê falou, é o tal do pay as you go. Então, assim, se você tá usando no cliente 100%, mas você identificou que ele não precisa do 100%, você pode simplesmente desabilitar a função que você identifica que não precisa e isso não será mais cobrado. Então, você pode subir ou descer as suas necessidades conforme você precisar. E é escalável. Então, a ideia que a gente tem principalmente é deixar de ser o final da jornada para ser o meio. Que é a mesma, até aproveitando que o Denis comentou da Amazon, a ideia é exatamente ser como se fosse a AWS de mídia. Porque a AWS hoje, se você tem um serviço, você precisa hospedar em algum lugar, enfim, você vai precisar de N coisas, você vai usar a AWS. Mas você não está vendendo para o teu cliente final falando, olha, eu sou 100% infraestrutura da AWS. Você está vendendo o teu produto. A ideia com a BMS é a mesma coisa, que a gente potencialize agências e etc. a conseguir vender soluções novas para o mercado, sendo que por trás a tecnologia sendo utilizada para a construção dessas soluções é a BMS. Então, tudo que a gente vai oferecer, na verdade, é meio que white label. Você está comprando a tecnologia para construir a sua solução e que você vai vender com o nome que você quiser, do jeito que você quiser. Só que quem está por trás te oferecendo essa infraestrutura somos nós. Eu acho que o desafio que vocês vão ter pela frente é fazer as pessoas entenderem, né, o que é isso. Justamente. Que pra mim, eu acho que essa é a parte difícil do modelo, né? Eu tentei usar isso tempos atrás com outro parceiro que tentou fazer isso lá atrás, mas também porque a gente tinha tentado desenhar um modelo de ser, uma retail media antes de ter o nome de retail media. A gente tem um cliente que é de futebol, o cara tem tráfego, cara absurdo, não são clientes, são fãs, então outra coisa. Então os caras queriam se aproximar, aproveitar disso para rentabilizar o e-commerce deles. Mas, putz, não foi adiante. Tecnologia caro pra caramba. Sim. Tempo de implementação tough. Aí você tem que criar um Media Kit ali, cara, em função disso, complicado, ninguém sabendo pilotar direito. Então, existem várias coisas de novo. Se a gente já não tem maturidade pro básico, arroz com feijão, imagina um negócio mais robusto que é o que vocês estão propondo. Então, assim, de novo, é questão de democratizar, ensinar e subir a regra, né, da galera que trabalha nessa nossa área para os caras entenderem, porque muita gente vai lá falar que vai entender E não vai. Não vai, cara. Vai. Esse é o trabalhinho que vocês vão ter. Isso é o que a gente tá prevendo de possíveis problemas que a gente sabe que vai encontrar. Porque, de novo, é exatamente o que você falou. Quando a gente fala de tecnologia, por si só é complexo. Só que eu tô vendendo tempo, cara. Eu não posso vender nada complexo, eu tenho que vender simples. Isso aí. Só que, como eu vendo algo simples, sabendo da sua dor. Porque às vezes a solução da sua dor, ela não é simples, ela é complexa. Só que eu tenho que montar essa complexidade de uma forma simples para te entregar aquilo que vai sanar a sua dor. Que são os cases que vocês contaram muitas vezes, que, eu tô com um problema na UX, mas a culpa é de mídia. Não, calma lá, colega, a culpa não é de mídia. A gente vai enfrentar esse mesmo tipo de situação. O cara vai vir com a dor, eu vou falar, então beleza, você precisa, por exemplo, dessas 3 tecnologias integradas na infraestrutura que você já tem. Que o cara pode virar para mim e falar, mas meu problema não é esse. Mas eu fiz o diagnóstico, e como que eu consigo convencer isso? Esse é o ponto. Esse é o ponto, cara.
Eu boto uma fé na escala logarítmica que tem a evolução da tecnologia, né? Tipo, a tecnologia do dia a dia e da indústria, porque justamente há 12 anos meio que já existiam as tecnologias, mas meio que era mato também. Pensando 12 anos para frente, eu imagino que vai ter uma mudança muito grande nesse sentido de continuar um crescimento que vai ser mais acelerado ao longo de cada ano, sabe? Eu concordo plenamente com você também, porque cada vez mais a gente tem mais tecnologias, coisas novas, pessoas que teoricamente, se a gente pegar a convergência de as pessoas aprenderem o que elas têm que fazer da forma certa, a gente vai ter boas tecnologias com bons profissionais. É. Só que a gente só precisa contar que as pessoas de fato vão Acho que por esse caminho. acho que é o mesmo desafio de mídia. O storytelling tem que ser preciso, tem que ser muito bem feito. Sim, total. Pessoas achando que quem tá do outro lado não entende, né? Assim, ou vai mal preparado, sem entender realmente qual que é a sua dor. Deixa eu entender, dá um exemplo de sua dor ali, sentar junto para tentar resolver esse negócio, é o que eu menos vejo. Então, vários sistemas ali prometem mundos e fundos, mas, pô, mas só nós, né? O cara que só começa a falar assim, só a gente faz isso, pra mim já começou, acho que com o lado errado da conversa comigo. E a turma continua falando assim, entendo, pô, tem que destacar o que eu tenho de diferente do outro, mas não é assim que você vai conseguir, né? Então, Sim, eu acho que para ter êxito, muito mais a ver com o tipo de conversa que você vai ter com as pessoas. exatamente. Então, assim, não é conversa com o Denis só, conversa com o Denis, é conversa com o Johnny, daí tem que conversar com um cara de CRM na empresa, tem que conversar com um cara de BI ali para entender, putz, porque às vezes nem os caras estão enxergando o óbvio do produto. O que Exato. esse produto vai resolver, porque nem você. Voltou ao exemplo que eu dei lá atrás, né? 12 anos atrás, quando os caras iam me vender um negócio, nem eles sabiam me explicar. É isso com o foco. Então, Exato. vocês têm que ter clareza do que vocês querem chegar e falar e fazer, porque daí sim vai ter êxito. Mas vai ter o primeiro case, vai ter o segundo, vai conseguir usar isso, o negócio cresce. Essa é a ideia. E pra gente ir para um caminho final aqui, aí é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, embora já tenhamos feito muito na conversa, que é pedir para que vocês deixem algo que vocês acreditam que vão ajudar alguém que está assistindo. Uma dica, uma experiência que vocês tiveram, um livro que vocês leram que mudaram a vida de vocês. O que vocês enxergam que, pô, quando eu tava trabalhando com social listening lá atrás, cara, apareceu o João e o João me deu um livro que mudou minha vida. Na minha opinião, acho que assim, uma dica que eu dou para as pessoas é realmente a questão de tempo ao tempo. É aquilo que a gente conversou no começo da nossa conversa. A gente precisa vivenciar, a gente precisa passar pelas experiências para a gente conseguir interligar informações que a gente teve, por exemplo, putz, às vezes uma estratégia que eu tive vendendo mochila, ela é totalmente aplicável ao meu modelo de negócio, no qual eu vendo livros. Então a gente precisa passar por essas experiências, a gente precisa ter um repertório. E isso só acontece com o tempo e trabalho, não tem mágica, não tem como a gente espetar um pendrive na cabeça e aprender igual lá no Matrix. Exato. Não existe isso. Então, se a gente não parar de fato e começar a prestar atenção e vivenciar e tentar interligar essas informações, de fato as coisas não vão. Então, acho que esse é um dos principais ensinamentos que eu tive. E ligado a isso também é nunca acreditar que você já sabe de tudo, que você já chegou ali no ápice dos conhecimentos de algum assunto. Tudo no nosso mercado está sempre mudando de uma forma muito rápida. Então, se a gente aceita que, não, eu já sei tudo, já sei como fazer, a melhor forma e etc., a gente está fadado ao fracasso. E permita-me fazer uma pergunta de gestão para vocês que lideram pessoas. Como que vocês passam isso adiante, cara? Porque assim, essa geração é complicada. É uma galera que quer tudo para ontem. É o cara que ontem era estagiário, amanhã ele é gerente.
ou ele acredita que isso vai acontecer. Como que vocês, assim, que tipos de experiências e ensinamentos vocês passam para os liderados de vocês para que eles entendam o tempo ao tempo? Pergunta profunda. No meu caso, acho que uma das coisas que eu mais valorizo é exatamente a parte de troca de experiência. Então, o time se conversar, o time trocar experiências, aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo, exatamente para tentar otimizar essa questão de repertório de conhecimento de cada um deles. Então, você testou uma plataforma, você testou uma estratégia numa determinada plataforma tradicional de mídia, você, enfim, testou uma mudança no tipo de criativo, vamos compartilhar isso, vamos sentar todo mundo junto, o que eu tenho de conhecimento, tento sempre compartilhar com eles, e assim, eu converso com a maior parte dos meus analistas, se não todos, com o intuito também de aprender com eles. Total. Porque eu não tô mais ali na operação no dia a dia igual eles, não sou mais um analista que tá ali vivenciando ali no detalhe. Então, acho que todo dia tem algum ensinamento que a equipe me passa de como as coisas estão acontecendo. Então, pelo menos no meu modelo de gestão, eu tento valorizar muito isso. Claro, tem pessoas que não se encaixam no perfil, igual já teve 1 ou 2 casos, a pessoa entrou, ela já vem naquele intuito muito grande de uma promoção rápida, escalar rápido, e infelizmente ela tem que se adequar a uma empresa que esteja adequada a isso. E pelo menos no meu perfil de gestão, isso acaba não se encaixando Ela muito. diz toda a cultura de vocês, né? Eu vou falar o seguinte: a grama do vizinho não é mais verde. Não acredite que é. Acho que é a primeira coisa que eu tento sempre falar. Cara que tá acelerado, so sorry, eu não tenho muito o que fazer com relação a isso. A gente já entende muito rápido e, putz, vai pra próxima atividade, vai pro próximo negócio ali, porque não tem como. Não tem. 2, não acredite em tudo que você lê. Pesquise mais. Porque tem muita coisa, a gente sabe que tem muita coisa errada por aí, então pesquise, tem essa propriedade. E venha preparado. Então, nas minhas reuniões com o Johnny, com os outros gerentes, comigo ali, quando eles têm, vai falar, sem ter as alternativas, e eu vou ter que resolver o problema por você, significa daqui a pouco que você está me mostrando que eu não preciso de você. Então, assim, venha preparado, assim, não é que você não pode vir falar comigo, tem que. Tá com dúvida, venha, mas o que você já pensou e quais são os caminhos que você já trilhou pra gente pensar juntos, de repente qual que é o melhor. Pra eu pensar por você quais são esses caminhos, eu não vou precisar. E por fim, assim, a gente é psicólogo no dia a dia, mas a gente realmente não tem como resolver a ansiedade. Por quê? Vamos lá, você fica o dia inteiro no celular, tela, tem um monte desses impulsos. O que eu falo muito para as pessoas vai fazer alguma coisa fora, assim, descansa, tira. Eu mando os meus caras que às vezes me mandam mensagem domingo, sábado, à noite, assim, cara, vai ficar com a família. Sabe, tá na hora de você olhar para outra coisa, desliga, tem que desligar. Eu mesmo, sim, eu chego em casa, se eu me manda mensagem, às vezes me dá bronca, depois eu chego em casa, eu viro o celular, deixo num canto ali e vou brincar com os meus filhos, vou ficar com a minha esposa, porque senão você não se desliga e você não consegue, assim, digerir tudo que você teve. 9 horas da noite, meia-noite ali, cara, assim... Não tem jeito, o celular não assim, te dá, deixa você 100% conectado, mas você tem que ter um negócio que você tem que ter o teu momento. Você tem que ter a inteligência emocional, talvez, ali, de separar teu tempo. Eu deixo, né? uma dica que eu faço assim, realmente os caras que falam ali, eu não deixo nenhuma tela do lado da cama. Eu deixo longe de propósito. Assim, não quero, pra você não pegar e tudo mais. Eu, antes de dormir, a primeira coisa, eu deixo lá, mas deixa eu ver se tem alguma coisa importante aí. Vi que não tem nada ali, cara, ninguém tá morrendo, não tá explodindo nada. Cara, vou dormir em paz, tá? Até um pouco disso, né? Nosso ramo não é a saúde, a gente não é médico. Tem urgência, lógico que tem urgência, mas não tem gente morrendo. O cara liga e fala assim, cara, assim, o negócio, 2 horas da manhã, o check-out não tá funcionando. E quem vai comprar essas horas? Bingo.
Mas eu falei assim, tá bom, primeira coisa que a gente, prioridade, foco, ok. Chegando no escritório, já estou direcionando pro time. Primeira coisa. Já mandei as mensagens ali, cara assim, cara assado, ó, pausa a campanha, Johnny, tá sabendo disso? Não, beleza, então toca o que você tem que tocar. O pessoal de tecnologia precisa resolver isso. E aí, prioridade, foco. Sim. E por último, que eu vou repetir mais uma vez, tenha foco. A gente tem um problema muito clássico aqui de entender o que é objetivo, o que é métrica, o que é indicador. Crie seu objetivo, tenha as métricas para medir esse objetivo e defina o indicador da performance que você quer atingir. E isso é mutável. Você está começando um negócio, são indicadores que você vai olhar. Atingiu, vai para o próximo. Quero começar a ter as minhas 10 primeiras vendas. Quero ir para as minhas 50 vendas. Quero ir para as minhas 100. Esses são os milestones que você vai fazendo. Exato. Faça. Não fale. Faça. E termine sempre aquilo que você começar, cara. Assim, brasileiro, por fim, ali, a minha visão é que a gente começa e não termina muitas coisas. Concordo plenamente com você. E muitas nem começam, né? Tem uma frase que eu sempre falo, não lembro quem é o autor, mas eu sempre costumo comentá-la, que é você erra 100% dos tiros que você não dá. E é exatamente isso. Você... É o Wayne Gretzky. Porque o Michael do The Office cita e fala Wayne Gretzky, Michael Scott. Porque ele se cita citando essa frase. Tá ligado? Mas é exatamente isso. Obrigado pelo... The Office, cara. Assistam The Office. Assistam The Office, exatamente. Bom, gente, tem alguma coisa que vocês querem acrescentar? Algo que vocês querem saber da gente? Cara, acho que a gente falou bastante aqui, né? Falou. Acho que, assim, eu tô curioso pra ver se a turma vai aguentar. Vocês vão ter que fatiar em uns episódios ali, cara, pra turma aguentar ali, porque tem bastante conteúdo aí. Tem bastante conteúdo legal. Bem legal. Mas bom, gente, quero agradecer profundamente vocês terem aceitado o convite. Infelizmente a gente tinha marcado antes, acabou não dando por uma questão familiar do Denis. Mas eu consegui trazer o Johnny, ó, foi melhor. Que foi melhor, exatamente. Obrigado por aceitar esse desafio. Mas, rapaz estava meio nervoso no começo aqui. Passou, hein, cara, nota 8, vai. Exato. Mas é isso, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Bom, para vocês que estão assistindo e ficaram até o final, sempre comento também. Espero que isso aqui com certeza tenha somado, nem que seja um pouquinho ali no conhecimento de vocês. A ideia que a gente tem é de fato trazer pessoas que são relevantes do nosso mercado para poder passar um pouco da experiência deles para vocês e que com isso vocês aprendam e quem sabe façam a diferença no futuro no nosso mercado que a gente está precisando. Pela conversa aqui, vocês estão até agora, vocês notaram isso. Então, bom, muito obrigado mais uma vez falando sobre o Blue Space. Se vocês têm alguma necessidade de gravação de conteúdo, uma casa de podcast, o pessoal tem toda a infraestrutura para atender vocês, vai estar na descrição do vídeo aqui. Pode me chamar também que eu faço a ponte, aliás, estou nos 2 lugares. E bom, gente, é isso. Muitíssimo obrigado a vocês, obrigado Fê por apresentar comigo mais uma vez. E é isso, gente, ficamos por aqui. Obrigado, gente, pelo convite. Obrigado, pessoal. Valeu vocês, imagina. Bom.